Fala galera, tá começando mais uma live do Musculando Podcast. Lembrando que essa live depois vai subir, vai ficar lá no YouTube. Hoje com a grande presença do Dudu Vassoler, parceirão aí que topou vir nos prestigiar. Cara, muito obrigado pela tua presença. Obrigado a vocês. Aí. Lembrando que hoje continuo aqui com meus grande parceiro, Vini Monte mesmo, eu, Alexandre Judez, Dani Kertel tá ali hoje nos bastidores. A Kelly não pôde vir porque ela tá cuidando do bebê, que ainda não nasceu, mas não pôde vir, mas logo ela vai estar de novo aqui junto com o podcast, pessoal. E, Dani, fala sobre os nossos apoiadores. Então, vamos lá, pessoal. Agradecer aos apoiadores: Farmácia Santé, Francesca Advogados, Matéria-Prima na cidade de Taquara, Clínica Movion na cidade de Igrejinha e FBB. E aguardem que já a gente já vai divulgar a data do próximo campeonato, que são os estreantes. Maravilha. Vamos lá, Dudu. Seja bem-vindo, cara. Assim, ó, gratidão mesmo de ter vindo. Eu sei que às vezes é difícil, porque a gente trabalha muito, corre. Então, se dispor para vir uma sexta-feira à noite aí. Não, cara, uma honra, né? Fazia tempo, né? Que Sim, eu já tinha feito esse convite, né? a gente ia sempre, né? É uma honra muito grande, né? Estar com vocês aqui, né? Acompanho o programa de vocês, né? Uma informação legal, né? A gente tava conversando ali em off antes também, né? Que muita gente fala do esporte, que não tem oportunidade, que não tem, né? E quando aparece, o pessoal não ajuda a divulgar, né? Então é bem bacana esse trabalho que vocês estão fazendo, né, de divulgação do esporte, e contem sempre comigo, né? Ainda mais agora também morando aqui pertinho. Certamente nós vamos te incomodar mais sim, né? Fique, nossa, sempre à disposição. É uma honra de verdade estar aqui. Que bom. É recíproco. Conta pra nós aí, Duda, porque assim, tu é praticamente meu vizinho, sou de Passo Fundo, tu é lá de Serafina. Como é que foi tua trajetória? Como é que tu terminou? Tu é um coach, vamos dizer assim, um treinador bastante renomado, assim, né? A gente tem alto conceito. Como é que foi tua trajetória até chegar aí? Uhum. Cara, minha trajetória no esporte foi... tudo começou... Eu era obeso, né? E procurei mudança, né? Por questões de saúde, né? Mas eu sempre gostei de treinar, né? Mesmo quando eu era obeso, eu sempre pratiquei musculação. Né? Mas antigamente não se tinha conhecimento, né, que a gente tem hoje, né, na parte nutricional, né? Tipo, nutricionistas era difícil até de ter acesso, né? Enfim, e eu comecei, né? E cheguei num ponto que eu procurei uma pessoa, né, que é o mestre Rogério Carbonari, não sei se ele está assistindo, né, que foi o cara que me fez me apaixonar pelo esporte, né? Que eu comecei a fazer um trabalho de verdade, assim, para mudança de composição corporal, né? Daí eu fui vendo essas mudanças no meu corpo e fui cada vez me apaixonando mais, né? E ele viu que eu gostei mesmo, né? E ele começou a me convidar para ir para campeonatos, assistir, participar de palestras, workshops, né? Que uma vez faziam bastante antes da pandemia, né? Agora eu vejo que até agora tá voltando, né? Mas a gente ficou um bom tempo que não estava mais fazendo muito, né? E agregou muito nessa minha escolha, né? Eu trabalhava numa área totalmente diferente, né? Eu tinha formação em administração de empresas e trabalhava numa empresa com meu pai. Mas eu sempre gostei, cara. Sempre gostei dessa parte de nutrição, de academia. Sempre tive uma vida ativa, né? E eu comecei a fazer educação física nem pensando em trabalhar. Na época era mais pro meu conhecimento mesmo, né? Fiz vários cursos, né? Participava bastante, sim, de palestras que o Rogério começou a me levar. Eu fui tomando gosto pelo esporte, né? E como atleta, a minha caminhada começou em 2012, 13 por aí. Eu fui estrear só em 2016, né? Mas um bom tempo, né? Como eu fiz um emagrecimento muito grande, né? Fiquei sem massa muscular, tive que fazer todo aquele trabalho. Faz off, seca, faz off, seca. E eu estreiei no esporte em 2016, como atleta, né? Na categoria fisiculturismo clássico. Né? Participei de 2 campeonatos nessa categoria e fui evoluindo. Né? A minha vontade de começar a ser treinador, eu já, nessa época, eu dei uma pincelada, né, do que foi a minha história. Eu já comecei a trabalhar daí, já estava fazendo educação física e tudo mais, e já comecei a trabalhar na área, né? Eu abri uma loja de suplementos em 2014, acho que foi, não lembro agora, e foi indo assim, né?
foi nesse caminho. E no esporte, a minha vontade, assim, de ser treinador mesmo, foi quando eu subi no palco, né, pela minha primeira vez, e o Rogério, né, meu treinador, ele tava lá, e eu vi a emoção dele, cara, porque era um sonho para ele, né, mas ele nunca conseguiu chegar, né, num ponto de competição, devido a N fatores, né. Antigamente era um pouco mais difícil, né, ele é um cara bem old school, né, então minhas raízes, né, são old school, tanto em treinamento, né, quanto na parte de nutrição, quando eu competia, né, era totalmente diferente de hoje, né. Então, eu tenho raízes nessa linha, né? Nessa linha old school. E, cara, foi bacana. Eu vi, assim, aquela emoção dele de me ver no palco. Aí eu disse, cara, um dia eu quero também poder proporcionar isso para alguém, sabe? E, graças a Deus, fui sempre fui aprimorando meu trabalho, né? Buscando conhecimento, estudo, né? Junto com prática, né? Que nesse meio, né, do esporte, né? Precisa ter a união dos dois, né? Mas a prática é muito importante. Então, eu tenho 13 competições, né, como atleta. Eu sempre tive um problema como atleta, que eu não tenho uma genética muito boa, né? Até pelo fato de eu ter sido obeso, né? Não é nem pela genética, pelo fato de eu ter sido obeso, cara, as minhas preparações eram bem rigorosas, era sofrido, né? Então, a gente tava comentando, né? O William também passa também por esse... Pra parte de secar, assim, quem já foi um pouco mais gordinho é complicado, né? Tu tem que sempre fazer mais, né, do que pra ti tá mais ou menos, né? Para chegar na condição. E fui fazendo esse trabalho junto de atleta, daí comecei a fazer alguns trabalhos como treinadores, como treinador, né, digo, né, já voltado daí nessa parte do esporte. E na época, o meu treinador, o meu primeiro campeonato, meu primeiro treinador foi o Everton Botega, né, lá do Porto Alegre, né, que foi onde eu conheci o Júnior Pitbull. A gente fez uma amizade, até hoje a gente tem bastante trabalho em conjunto. E ele comecei assim, ele tinha vários atletas, só que ele nunca ia para ele era difícil ir nos campeonatos, sabe? E eu competia, ele era meu treinador, e eu ajudava ele, sabe? Cuidar dos atletas, sabe? Começou assim, né? Cuidando dos atletas, eu comecei cada vez a gostar mais, sabe? Tipo, eu vi que eu levava jeito, né? Principalmente com o trato, de lidar com as pessoas, né? Porque, cara, é um momento importante para o atleta, né? Essa questão do campeonato, e eu vejo que muitos ficam largados e é difícil, porque ele tá lá para mostrar um trabalho que às vezes, sei lá, é um sonho da pessoa, né? É um trabalho às vezes de meses ou até anos, né? Como foi meu caso, né? Para chegar no primeiro campeonato. E eles ficam totalmente assim, largados, sabe? Sem saber, ficam perdidos, né? Então, como treinador, eu sempre busquei dar esse suporte, né, para os atletas, né? Eu sempre procuro estar junto, né? Eu tenho bastante atletas em São Paulo, Minas, eu tenho alguns, Rio de Janeiro, estou fazendo também alguns trabalhos lá. Eu sempre procuro estar junto, sabe? Até eu já tenho alguns atletas que são de fora e são um pouco mais experientes. Até ano passado eu teve um campeonato no Rio de Janeiro onde eu não pude ir, né? Mas o Lucas já era um atleta experiente e tal, deu tudo certo, né? Mas eu sempre gosto de estar junto, até dependendo da categoria, até a hora do palco é importante, né? Tu tá orientando, né? A questão de poses também, né? Então eu pego junto com o atleta, sabe? Tipo, eu gosto bastante. Então eu procuro sempre tá acompanhando. Junto mesmo. Tu tá com quantos atletas agora, mais ou menos? Cara, eu tenho uns 43 atletas no Brasil inteiro. Até eu tinha até mais, agora esse ano aqui eu dei uma selecionada, né? Eu vou ter bastante estreantes esse ano aqui também, né? Eu gosto bastante de trabalhar com estreantes. Eu tenho o meu primeiro campeonato agora, para esse ano aqui vai ter o Grand Prix, aqui, né, da NPC. Né, aqui em Novo Hamburgo. Tem o Horse Power lá em Camboriú, que é antes, vai ser antes, 15 dias antes, início de março. Tem o estreantes da IFBB também, né, que é em abril, né, que a gente tava olhando, e o Arnold. Eu vou ter um atleta wellness também no Arnold, que são os primeiros campeonatos agora. Para esse ano aqui já. Nossa, começou lá na Bio. Há 13 anos por hora. Tudo a gente fez lançou aí um título, no caso seria a tua live, seria assim, um tipo passo a passo para a preparação do atleta de fisiculturismo. Dentro da tua metodologia, dentro da tua ideia, da tua técnica,
como é que tu faria a abordagem? Vamos supor, apareceu lá o cara lá, ou uma menina, sei lá, ó, gostaria de competir. Como é que a partir daí tu conduz assim? Assim, ó, eu vejo que muitas pessoas, né, eu acho um erro muito grande, a pessoa quer competir e ela nem não busca saber nada do esporte. Uhum. Então, na minha visão, o primeiro passo de uma pessoa que quer competir, né, a pessoa que está assistindo, eu acho muito importante, busquem conhecimento do esporte. Assim, o pessoal, eles acompanham muito, o Mr. Olímpia, Franciele Matos, Ramon, Seban, sabe? Não que não tenham que acompanhar, mas quem quer se lançar no esporte, eles têm que acompanhar o esporte aqui na nossa região. Uhum. Né? Procurem saber quem são os melhores aqui no nosso estado, né? Primeiro, passo a passo, para depois querer algo maior. Porque não que vocês não devam se espelhar em atletas assim, atletas profissionais, atletas de ponta, mas quem quer se lançar no esporte, cara, procurem buscar, né, conhecimento e tentar buscar ver quem são os atletas, né, o nível que tá os campeonatos aqui, os regionais, que tá muito legal, cara, assim, ano a ano a gente vê o nível dos campeonatos, vocês acompanham também, cara, assim, desde estreantes, assim, é absurdo, né, então o esporte tá evoluindo, assim, muito numa, eu diria que tá incontrolável, sabe, tá, assim, ano a ano, tipo, campeonato a campeonato, tu vê, assim, tu se apavora, né, com o nível que tá. Então, e isso é muito bom, né? É muito bom. Só que eu vejo que muita gente começa, né, da forma errada. Eu tenho um sonho e não vai buscar conhecimento sobre o sonho, né? Então, sobre o que é e a realidade também, né? Então, passo de cada vez, né? Estruturar bem, né? É difícil falar como faria a preparação de um atleta iniciante, porque vai muito de cada pessoa, né? Um exemplo, né? Vamos começar pelo básico. Tu vai ter que ver em qual categoria o atleta se enquadra, né? Fazer uma análise assim, e a partir daí que tu vai fazer um trabalho, né? Dependendo de algumas categorias, a pessoa, dependendo do tempo também que ela já vem treinando, né? Tu já consegue adequar ela às vezes em pouco tempo numa categoria, né? Se tu pegar categorias fitness, por exemplo, Mass Physique, Bikini, o wellness hoje até já está um padrão já um pouco mais muscular, tanto na IFBB quanto na NPC já requer um trabalho um pouco mais, né? A menina tem que ter um pouquinho de massa muscular, né? Então existem categorias que rapidamente tu consegue, né, enquadrar uma pessoa numa categoria. Eu tive trabalhos já que em 2 meses, 3 meses a gente já conseguiu enquadrar e fazer a pessoa estrear e ainda ir bem, né? É um esporte que, na minha visão, depende muito de genética. Isso. Né? A genética é muito importante, né? Mas não é só a genética, né? A pessoa que é esforçada, que tem um potencial para dar algo a mais, consegue ir bem também, consegue ir longe, independente de genética, né? Lógico que às vezes é um esporte meio cruel, porque tu pega aquele cara que com uma genética do caramba, o cara erra a dieta, ele mesmo fala, não faz, o cara manda atualização e tá melhor, cara, daí não dá nem pro... Vai dizer o quê, né? Vai dizer o quê, né? Mas é um trabalho assim, eu acho que não tem muito um protocolo, né? Não tem uma coisa assim... Então é estruturar, o primeiro passo é estruturar, né? E ir acompanhando, passo a passo, né? Uma preparação madura, né? Lógico, também dependendo de cada caso. Se tu pegar já um atleta que ele já tem experiência, que já compete, é muito mais fácil, né? Um exemplo, vamos pegar que nem o William. Eu quero competir, já tem uma massa muscular maturada, já tem estrutura legal, né? Não, tá legal, tu consegue já fazer um contest, adequar, fazer ele competir. Né? Já tem pessoas que precisam fazer um trabalho de ganho de massa muscular, isso pode demorar anos, né? Vai depender muito do que a pessoa se dispor a fazer, do investimento dela também, né? Que a gente sabe que é um esporte que não é barato, né? Então tem uma série de fatores que determinam isso, né? Até eu acho que talvez a gente tenha feito um erro aqui no colocar o título, a gente colocou passo para a preparação, mas talvez a palavra melhor seria para a construção de um atleta. Né? Exatamente. Que quem é da área, a preparação já está já vai pensar no pré-contest, né? Na verdade seria... porque assim, o pré-contest é a parte onde a gente... É a finalização do atleta. Exato, né?
Então, eu considero uma preparação madura, né? E eu vejo, eu acho um erro muito grande, sabe? Os atletas, quando saem de um campeonato, se largam. Cara, o atleta, ele tem que saber, se ele quiser ser atleta, é o ano inteiro, cara. Tu pode, lógico, vai ter fases que tu vai poder ter mais descanso, vai poder comer mais, né? Mas ele tem que estar ciente disso, sabe? Porque a evolução mesmo de um atleta é no off-season. Com certeza. E é onde eles mais erram. E eles não se dão conta disso. Então, tem atletas que eles encarnam a preparação somente num pré-contest. E eles fazem, a maioria, acho que em 8 semanas, 12 semanas, eu acho um período muito curto para fazer uma preparação madura. Né? Uma preparação madura, na minha opinião, é de 16 a 20 semanas. Onde tu vai poder ir aos poucos, limpando o físico, né? Buscando condicionamento melhor, né? Eu falo uma preparação madura porque tu consegue extrair o máximo do atleta sem que ele sofra tanto, né? Lógico que vão ter períodos que vai apertar, não adianta, né? Não tem mágica. Não tem mágica. Isso também vai depender muito de onde o atleta quer chegar, né? E tudo mais, mas isso é fator genético também, né? Contribui bastante para isso. Mas independente de genética, eu acho que alguma fase, né, da preparação vai apertar. Né? Então, acho que a pessoa que conseguir se manter fazendo um contest por mais tempo, eu acredito que é uma preparação mais madura, né? Não precisa fazer loucuragem, porque tu pegar que nem um atleta, já deve ter acontecido contigo também, tu preparar em 8 semanas, eles te procuram, tu acha que dá? Cara, dá. Mas tu vai ter que fazer bastante coisa. Aí fazem, tá, show, tu até consegue deixar eles num físico legal. Só que é aquela questão que eu falei, sai do campeonato e se larga. Aí, cara, tu sabe que não é saudável, né? O esporte em si já não é saudável. Não é uma coisa saudável. Mas, tu fazer uma preparação assim, de pouco tempo, cara, o período de restrição e a restrição da pessoa vai ser muito grande. Isso pode acarretar diversos problemas, né? Até psicológicos, né? De pós-competição, né? E eu vejo que isso acontece muito. Então, às vezes, e ainda os atletas saem falando mal do treinador, do nutricionista, do preparador, né? O cara chegou para ti, o tempo hábil que tinha era curto, se a pessoa quis se dispor a fazer, infelizmente, vai ter que passar por isso, se quiser, né? Então, eu acho que uma preparação madura, quanto mais longa for, eu acho mais inteligente, né? Até para a pessoa não ter problemas pós-campeonato. No caso ali, claro, a construção, o William sempre fala isso, né? Que a construção física é no off-season. O que tu considera, assim, o que o pessoal normalmente erra no off-season? O que tu acha importante dentro da tua construção? Da minha visão, assim, eu como atleta também, a maior parte da minha vida eu fiz dieta para emagrecer. Pelo fato de eu ter sido obeso, sempre tive problema com isso. Nos meus off-seasons eu já tinha que comer pouco e ainda assim era difícil de manter, né? Mas eu vejo, cara, que o maior problema é a questão de refeição livre, justamente pelo atleta, porque assim, off-season já é um período onde o atleta já está, né, tendo um consumo energético, um superávit bem maior, né, do que não tem como, né? Eu gosto de fazer isso de forma progressiva, né? Às vezes a gente tem que até tirar algumas calorias, né? Tirar algumas calorias de macros importantes, porque tu sabe que o atleta não vai fazer certo, né? Então a gente tem que manter um controle assim. Mas o atleta que conseguir, né, também equilibrar isso na parte do off-season, ele vai ter um ganho de massa muscular mantendo o percentual de gordura quanto mais baixo, melhor. Lógico que um pouquinho vai aumentar, é normal, né? Pelo superávit. Mas vocês podem ver, um atleta que consegue se manter assim, ele vai, além de sofrer menos na fase de contest, ele vai conseguir um condicionamento assim, muda muito, né? Muda muito mesmo, né? Então, um atleta que consegue se manter em off também, trabalhando, o atleta tem que entender isso, né? Que o off-season, eu considero a parte mais importante da preparação. Né? E é onde eles mais se largam, né? Justamente por eles estarem tipo de folga de campeonato. Então, eles, hoje eu vou comer, amanhã
aí já começa fazendo 2, quando vem tá fazendo 3, 4 refeições livres na semana. E o problema já começa a perder a adesão à dieta. Então, Isso. no outro dia já começam a errar, porque tu sabe, quando tu tá fazendo ou seguindo um plano, tá comendo tudo certinho, tu começa a errar, cara, começa uma sequência de erros, né? Então, eu acho que essa é o maior erro que os atletas cometem, na minha visão, acho que é isso. E eles usam muito como um jogo matemático, mas não é caloria por caloria, é o nutriente que tem em cada tipo de caloria, né? E quando tu te larga demais, assim, principalmente o te largar é vinculado mais a alimentos ricos em gordura saturada, é fato. Vai te desensibilizar à insulina e tu vai começar um ciclo de ganho de gordura e uma redução do ganho de massa, mesmo voltando para adesão à dieta, né? E curta isso, porque o ambiente vai ficar mais favorável ao aumento de gordura do que propriamente ganho de massa muscular. E tu encurta teu tempo de off. Esse é um problema. Tempo de off. Porque eu costumo fazer off, a maioria dos atletas, quanto tempo a gente vai fazer de off? Não sei. O tempo que precisar. Quando tu vê que o atleta começa a perder a linha, engordar, às vezes tu tem que já começar a limpar sem ter chego onde tu quer chegar. Entende? Então isso que eu acho o maior problema, o maior erro que os atletas cometem, eu acho que é isso, né? Acho que contigo também deve ser. Eu acho um erro grande, assim, dos atletas. Não aproveitar essa fase de off-season. Então, muita refeição livre, pessoal. Refeição livre, é que nem o William tava falando, porque assim, eu sou da mesma opinião, cara, calorias não tem como tu passar uma dieta em calorias. Eu nem passo para as pessoas calorias. Uma, por essa questão deles ficarem, tipo, tem tantas, eu vou comer tal coisa vou compensar, né, equilibrando as calorias. Só que tem o outro lado que o William falou, que é mais importante, né? Então, que é a parte funcional da dieta. Se tu pegar um exemplo, 500 calorias em arroz branco, né, um carboidrato bom, não são as mesmas 500 calorias que tu vai ingerir, sei lá, com hambúrguer ou com alguma coisa. Por mais que as calorias sejam semelhantes, né, o que o macro que vai proporcionar no corpo é totalmente diferente, né? E eu sempre cito, o paciente não necessariamente precisa saber como está calculada a dieta, porque senão torna essa troca de nutriente indevida, né? Hoje tem aqueles aplicativos, não é só de hoje, há anos, né? Fat Secret da vida, eles começam a fazer compensações tentando bater caloria. Só que daí isso não é uma coisa muito inteligente. Então eu falo, tu não tem que saber de caloria, tu tem que seguir o que eu te passo, né? Precisa saber da parte técnica por trás. Sim. Também, e é complicado, sabe? Outra coisa que eu vejo muito também que os atletas erram, em off também, na questão de cutting também, sabe? E eu acho que às vezes até tem muitos treinadores também que não tem uma certa, como é que eu vou dizer, uma certa ética, né? Porque, cara, eu vejo assim, o atleta quando ele é estreante, cara, o que tu pedir para ele fazer, ele faz. Ele não contesta, ele vai. Agora, quando o atleta compete uma vez, ele começa a achar que ele sabe, cara, é aí onde ele é. Porque daí ele começa a pegar pitaco, a dizer, um atleta meu pede para um atleta do William o que ele tá usando, tô usando tal coisa, tô comendo tal coisa, daí, sabe, já começa a misturar, aí tu perde o controle do que a pessoa tá fazendo, e até nem ele mais sabe o que ele tá fazendo, sabe? Então, eu acho isso também um erro muito grande, né, dos atletas, né? Se tu tá com um treinador, confia nele. Se a partir do momento que começar a buscar informação de um, de outro e tal, cara, daí troca. Né? A minha opinião também sobre isso, acho um erro grande, né, dos que os atletas cometem, essa questão. Cara, todo dia eu recebo mensagem, tô fazendo aqui. Cara, show. Se o teu treinador mandou, eu faço. E isso eu acho que o Dudu deve enfrentar bastante também, é assim, não existe matemática correta num contest, mas a gente tem que ter uma calculadora aproximada de cada ação que tu vai proporcionar. O tempo que tu vai ter para perder a gordura que ele tem cutânea, quantos quilos tem de gordura para perder em tal tempo. Tu tem que ter uma matemática métrica em cima disso. E tu provavelmente deve sentir a mesma coisa do que eu, que eles começam a comer menos, omitir informação, e tu acaba perdendo o controle. Sim, né? perde a mão, né? Perde a mão. Por isso que assim, eu gosto de fazer um controle mesmo em off-season, tá? Às vezes eu até gostaria de fazer mais frequente, mas eu tenho um número de alunos muito grande, né? Então, eu trabalho com atletas e também com pessoas que buscam uma melhora, né? Melhora do físico, né? Melhora da estética. E eu gosto de fazer controle cada 15 dias, tá? Mesmo longe de competição, é justamente por isso, né? Pelo atleta, tem muitos que, quando estão em off,
se largam total, sabe? Então eu gosto de manter o controle e eu já chamo pra conversar, o o que tá acontecendo? Não tá... Aí, tu vê, tá, daí tu consegue manter um certo controle, né? E a pessoa também, né? Já num contest, né? Quando chega num determinado momento, eu peço avaliação semanal, às vezes até 2 vezes na semana, né? Mais perto de campeonato, assim, né? Para ter esse controle, né? Ter uma conversa, né? Eu jogo muito franco com os meus atletas, né? A maioria também, né? Já sabe a minha linha de trabalho, então... Né? Tu começa a conhecer a pessoa também, né? Tu vai vendo como o corpo responde e tal, né? Então chega um ponto que dificilmente eles vão mentir, né? Porque eles entendem também que se eles falarem, o que eles falarem, a gente vai poder, às vezes, contornar da melhor forma, né? Então tem isso também. Até porque quando tu passa a atualização, daqui a pouco tu no olho, tu já vê os caras... Não tem como, né? Porque às vezes, tipo, o atleta tá vindo assim por mais que seja um déficit baixo, tu vai limpando, vai ter que... Cara, eu baixei calorias, tu me mandou a foto, tá mais gordo, não tá batendo a conta. Aí, tu vê, já começa, né? Não, e no início eles omitem até, né? Daí, pelo simples peso de balança, é a coisa mais grosseira pra gente avaliar um físico, se tá numa dieta de déficit, você não pode ganhar peso. Não né? Isso é impossível. Então, algo de errado está acontecendo, né? Por mais que esteja fazendo uso que existem alguns hormônios, né, que retêm mais líquido e tal, mas como tu falou, não tem como, né? Não tem como. A matemática é uma só. E diz uma coisa, tu contou pra nós ali em off, que tu teve alguns contatos com o Johan lá em São Paulo. Sim. Como é que foi a tua experiência lá? Cara, o Johan pra mim, ele é um cara sensacional, né? Uma pessoa assim, uma humildade assim, fora do comum. Eu fiz uma amizade com ele em 2019, né? Foi o meu primeiro contato com ele. Eu preparei uma menina wellness com 13 anos, né? Na NPC. Até ela continua, hoje ela tá com ela, a Camille. Né? Sim. Ela continua competindo. E na época eles se encantaram com o físico dela, né? Com 13 anos, assim, ela chegou, já foi campeã, ela ganhou até já o Mr. Olympia amador, né? Na categoria dela, né? Na Teams. E começou a amizade assim com ele, né? Ele ficou encantado com o físico dela, daí ele veio conversar com a gente, tá? A gente foi jantar junto, ele convidou a gente para jantar com ele. Depois eu entrei para a equipe da arbitragem da NPC, então, tipo, eu tive mais contato com ele, né? E sempre que eu vou a São Paulo, ele... portas abertas para acompanhar os treinos com os atletas dele. Criei uma amizade com ele, assim, bem legal. É um cara muito humilde, cara, muito humilde. Tu vê que ele é um cara, pelo menos que a gente vê nos vídeos, né? Que nem tu falou, ele vibra com... Não, cara, eu sempre falo pra ele, digo, quando eu assisto, eu já cheguei até a chorar, cara, assistindo o treino, porque assim, é uma emoção muito grande, porque tu vê que ele gosta, cara, ele encarna um treino, é algo assim, é surreal, né? Eu vi ele treinando o atleta, aquele que faleceu ano passado, o Cris Figueiredo, né? Eu assisti um treino de membros inferiores dele, de coxa, e nossa, cara, assim, cara, ele encarna com o atleta no treino, sabe? Tipo, eu vi também, assisti alguns treinos dele também que ele treinou ano passado pro Arnold, o Breno, o sargento? Não, ele foi na Open, cara, me deu um branco agora. Não. Ele ficou top 3 no Arnold ano passado. Eu me lembro que tem uma cabeça melhor. Ele é aqui do Sul, ele é lá de São Paulo. Não, lá de São Paulo. Lá de São Paulo. Cara, me fugiu agora o nome dele. Daqui a pouco vem, pessoal. Daqui a pouco vem. É o excesso de trembolona do passado. Pode ser. Quem não, né? Começa a dar os brancos. E eu acompanhei vários treinos dele ali naquela fase ali de preparação. De outros atletas também. Ele treinou a Isa Pessin também, acompanhei alguns treinos, assim. Então, um aprendizado muito grande para mim, né, nesse lado. Mas ficou um tempo lá, então. Eu vou seguindo para lá, cara. Eu procuro ir seguido para lá. Tipo, cada mês e meio, no máximo 2 meses, eu procuro ir lá. Para dar uma que eu tenho bastante atletas lá em São Paulo, né? Então, é um mercado que eu gosto muito, né? Tipo, a visibilidade lá é algo assim, é surreal, né? Então, é um mercado que eu gosto bastante de estar presente, assim. Essa conectividade que ele tem com o treino, ele se conecta com
com aluno, né? Isso a gente vê em poucos profissionais hoje em dia. Não, né? Aquela entrega, né? Aquela coisa, parece que ele está fazendo exercício. Isso é diferenciado, né? Eu até brinco, né, com ele, porque como eu estava falando, né, eu tenho raízes old school. Ele é dessa época, essa linha de trabalho também, sabe? O meu mestre também, cara, eu vejo assim, ó, os dois igual. Ele é um pai para um atleta. Teve um dia que o atleta dele se lesionou no treino, cara, ele levou ele no fisioterapeuta, tudo. Ele é assim, sensacional. O cara abraça, né? Abraça. Tu vê agora, ele tá fazendo um projeto com alguns atletas amadores, né? Tanto foi assim com o Breno, né? Quando ele começou. Sim. Né? O Breno, tem uns outros meninos lá, também que estão lá em São Paulo, o Menegatti, até que era quem preparou ele foi o Castel, né? E outros também que eu acompanhei lá, eu vejo que ele tá fazendo um trabalho também agora com atletas amadores, né? Eu achei bem bacana. Aquele rapaz é um futuro brilhante. Nossa, muito. E, Dudu, no caso, assim, claro, tuas raízes são old school, até pelo teu mestre, que tu segue, assim, o que tu vê de vamos dizer assim, basicamente em treinamento, né, assim, de diferente que o pessoal está fazendo, hoje em dia, que tu concorda, o que tu não concorda, o que tu acha. Cara, eu assim, tá muito glamorizado o negócio. Eu vejo que é uma coisa que todo mundo quer ter razão e daí nada mais serve. Tipo, cada semana surge uma coisa e nada mais serve. Cara, vamos pegar os físicos. Quais são os melhores físicos da história? Na minha opinião, os anos 90. Até início dos anos 2000, por aí. Né? Cara, era o básico. Né? Era a dieta que a gente estava falando. Né? Não tinha modinha, não tinha nada. Muitos falam que era... os caras usavam mais droga. Eu não acredito nisso. Não. Né? Tanto que hoje o acesso que se tem a isso é muito maior do que naquela época. Né? Embora na época se conseguia muito mais coisa de qualidade. Né? Não tinha muita falsificação como se tem hoje. Né? Então tem isso também. Mas eu acredito que o diferencial desses físicos era o treinamento. Treino, disparado. Tá? E não é nem pelo método de treino, porque assim, eles encarnavam no treino, tipo, sabe? Além de se dedicar, hoje tu vê, cara, eu vejo atleta, cara, eles chegam na academia treinando, eles estão pensando em qualquer coisa, menos no treino, no que eles estão fazendo. Tá? Então, na minha opinião, acho que não é nem a questão de método de treino, assim. Eu sou da opinião do básico bem feito, né? Eu percebo assim, e vocês devem ver também, tipo, cara, tu vê o cara que treina pesado, né? O pesado que eu digo não é socar carga de tudo que é jeito, né? Execução mal feita, não é isso. Mas o cara que tem essa escola de treinamento pesado, que vem do powerlifting também, né? Agachamento terra pesado, levantamento terra pesado, agachamento, supino pesado. Cara, a musculatura é diferente. Total. Densidade. A densidade, até quando o atleta seca, cara, muda completamente. Muito mais cortes, tipo, a densidade, como o William falou. O aspecto do físico muda, né? Eu acho que, na minha opinião, tá se pegando muito, sabe? Tipo, tá tendo muita modinha. Toda semana, essa semana aqui, o fulano lá fez um post que o stiff não se faz mais porque não sei o quê. Aí, não, o stiff não presta mais. Né? Agora, sabe, tipo, eu acho que tá tendo muita modinha, sabe? Tipo, muita coisa e estão deixando o básico de lado, na minha opinião. Né? Eu assisti também esses dias um podcast da Franciele Matos, né? No Monstercast, eu achei bem legal, né? Que, cara, todo mundo fala, né, da Franciele. Eu já tive a honra de assistir um treino dela lá no Overall, em Curitiba, né? Quando ela treinava com uma... Agora não me fugiu o nome da treinadora dela. Cara, assim, tem que ver ela treinando, meu. Foco total, concentração total, sabe? Tipo, eu acho que o que falta nos atletas hoje é levar o treinamento mais a sério. Né? Uma coisa também que eu vejo que os atletas pecam bastante, mas às vezes não é nem por questões deles, assim, né? Que é a parte do descanso. Né? Pela rotina puxada, então assim, cara, o atleta tem que fazer uma periodização de treino, né? Tentando visar um descanso para recuperação muscular.
tá? Tanto na fase de off-season, né? Muito mais importante na parte de off-season, mas na parte de contest também, tá? Porque, cara, se tu pegar um atleta que dorme pouco, que tem uma rotina puxada, já aconteceu comigo, cara, eu quando teve campeonatos que eu dormia 3 horas por dia. Nossa. Não, cara, tu vai no automático, né? Yeah. Cara, clenbuterol, T3, T4, tu vai. Mas, cara, quando tu para, nossa, hoje eu vejo assim, como é que eu fazia dormir 3 horas por dia? Cara, hoje eu durmo 8, 9 horas por dia e ainda não dá pra dormir mais. Pouco. Cara, não sei, sabe? Tipo, então eu acho que isso também prejudica muito o físico, né? Fica um físico cansado. Chega até um momento da preparação que o corpo para de responder, né? Porque principalmente em contest, né? Porque assim, eu vejo que tem gente que deixa para fazer o trabalho para a última hora, né? Que nem a gente tava falando antes, que uma preparação não madura, né? E não leva em conta essa questão do cortisol, né? Que nessa fase de contest, eu acho um erro muito grande, né? Eleva muito o cortisol, tipo, cara, tu imagina fazer 2, 3 horas de cardio por dia. Cara, o cortisol vai lá em cima. Então, chega um momento que o corpo para de responder. Eu vejo na questão na prática, às vezes, a dieta tá apertada, não tem mais o que tu tirar, sabe? A pessoa fazendo 2, 3 cardios por dia, às vezes tu pega e diz, vamos fazer um descanso. Fica hoje assim, hoje eu tiro um dia off total, descanso, nem cardio não faço. Cara, no outro dia o peso baixa, ou o corpo começa a ter uma resposta melhor. Então, eu acho que essa questão do descanso, né, em periodização, vai muito também do feeling, né? Por isso que eu acho legal esse acompanhamento com o atleta ser semanal, porque a nossa vida, né, é uma rotina assim que hoje está de um jeito, amanhã pode estar diferente, então nada, ainda mais para um atleta amador, né, que trabalha o dia inteiro, ainda tem que achar tempo para treinar, tempo para fazer cardio, tempo para se organizar para fazer a dieta, né? Então, essa parte do descanso, né, essa conversa que o atleta tem que ter com o treinador, eu acho bem importante. É super importante. Até para entender ele como ser humano, né? Também, com certeza. Né, porque, cara, eu não é assim, sabe? Não, fase se vira, sabe? Eu não sou dessa linha, né? Lógico que, como eu falei, tem fases que o atleta tem que apertar, mas tu tem que ter essa conversa e tem que ter essa noção também, sabe? Porque tem coisas que geralmente são desumanas, né? Tu imagina o cara que eu tava falando antes, depois eu cortei. Eu dava aula, eu trabalhava como personal na época, né? Eu dava aula das 6 da manhã às 10 da noite, direto. Eu só parava para treinar às 4 da tarde. Daí eu tinha meu tempo de folga para treinar, das 4 às 6 da tarde. Então, durante o dia não tinha tempo de fazer cardio. Eu fazia 1 às 5 da manhã, eu acordava às 5 da manhã para fazer um cardio em jejum, e eu fazia das 11 à meia-noite. E ainda depois eu já organizava a minha alimentação para o dia seguinte, e ainda tinha dia, a maioria dos dias eu trabalhava mais um período que eu trabalhava já com consultorias online. Então, cara, eu dormia 3, 4 horas, isso vai acumulando. Né? Tu tá no automático, vai, né? Mas quando tu para e vê assim, né? Hoje eu vejo assim que não é saudável, né? É uma coisa que o atleta não vai conseguir se manter muito tempo fazendo isso, né? E já aconteceu contigo de ter que chegar para o atleta e dizer, cara, vamos dar uma reduzida, não vamos nessa competição que vai... Cara, e essa que é a parte que daí... porque saber. o atleta nunca quer tirar o pé, né? Então essa que é a parte que o atleta tem que ter essa conversa, né? E ele tem que ter essa confiança no treinador dele, né? Então, porque, cara, às vezes a gente já passou por muita coisa, né? Então, a gente sabe que, às vezes, como eu falei, já foi em N casos, não foi foram vários, né? Até em contest, perto de campeonato. Teve atleta que, na semana final do campeonato, eu mandei não treinar e não fazer cardio. Era uma categoria onde ele já estava com peso, já estava dentro do limite da categoria. Cara, o físico, assim, foi um absurdo. E já nos outros campeonatos... puxando, cardio na semana. Então, por isso que eu sou da opinião de fazer, cara, um atleta, quando ele resolve ser atleta, ele tem que entender isso, né? E ele tem que respeitar todas as fases da preparação, né? E não deixar só para a última hora. Assim ele vai conseguir ter uma preparação mais madura, né? E o trabalho é totalmente diferente. Eu lembro quando eu competia, lógico que quando eu competia no culturismo clássico, eu sofria para bater peso, né? Eu estava sempre no limite.
Então eu tinha que ficar até... Mas quando eu migrei já para bodybuilder, cara, eu tentar 1 mês e meio do campeonato eu já estava pronto. Sabe? Então eu já conseguia fazer testes para finalização, ver como o corpo respondia mais, sabe? Então acho que um atleta tem que ter essa mentalidade, né? Se ele quiser ter algo no esporte, né? Eu acho que ele tem que encarar tanto a fase de off-season quanto a fase de pré-contest, né? Com a mesma importância, né? Falando em fazer testes, tu chega daqui a pouco, vamos supor que tu pegou um atleta que de repente ele até já competia, mas assim, a primeira vez, tu chega a fazer, vamos dizer, um teste, vamos dizer, uma mini finalização para ver como é que ele responde, para ver como é que Sim, com certeza. Principalmente se não tem, você não tem você não tem na mão com ele, né? Tipo, se eu nunca finalizei ele, né? Então, lógico, às vezes a gente não tem como fazer isso justamente por isso, pelo tempo, né? Porque às vezes tu vai fazer um trabalho, faltando 3 meses pro campeonato, e não tem como, né? Então, tudo vai depender de como o atleta tá, né? E do tempo que a gente tem para trabalhar. Mas o que eu mais gosto, tipo, eu vou dar um exemplo, né? Tem um menino, agora ele tá lá no Rio de Janeiro, que é o Lucas, que o cara, ele já tá há 3 anos comigo, né? Ano passado ele foi vice-campeão brasileiro na IFBB, no Classic Physique. E ele é um menino assim, cara, é off, ele faz certinho, sabe? Então, é um menino que eu consigo fazer um trabalho legal, sabe? No primeiro campeonato dele, na época, ele é militar, né? Na época ele morava lá no Amazonas, e eu fui pra lá no campeonato na estreia dele. Cara, no Amazonas. No Amazonas. Esse é guerreiro. Nossa, mas foi legal, foi uma experiência muito boa. E ele estreou na NPC, né, no campeonato lá no Amazonas. Ele foi super bem, cara. Ele foi campeão da estreantes na Classic Physique. E, cara, eu ensinei ele tudo pose, a gente fez sempre online, tudo. E por isso que eu acho que essa presença, sabe, no dia do campeonato é importante. Sim. Porque eu consegui estar lá na frente do palco, orientando ele nas poses, tá junto com ele, sabe? Ele encarnou, sabe? E ele já conseguiu desde o primeiro campeonato, ele competiu na Classic Physique, ele estava 7 quilos abaixo do limite de peso da categoria. E ele foi campeão, né? Porque quando ele me procurou, eu falei para ele, tipo, ele me procurou faltando 5 meses pro campeonato, né? Faltando 5 meses pro campeonato, e foi legal. Eu falei para ele, cara, eu vou ter que TCK, né? E ver o que vai sobrar, né? Ele já treinava um tempo, mas não tinha muita massa muscular. Então a gente fez um trabalho e eu falei para ele assim, vamos apostar no condicionamento nesse primeiro campeonato, né? Porque tu vai ficar bem abaixo do peso, vamos apostar no condicionamento. Porque assim, o fisiculturismo, cara, é muito um jogo de ilusão, tá? Às vezes tu vê atletas que estão bem condicionados, eles estão bem abaixo do peso do que outros, e tu olha eles no palco e parece que eles estão maior. E foi o que aconteceu com ele nesse primeiro campeonato. Cara, ele posou bem, assim, tão bem, que, cara, ele engoliu os outros. Assim, foi bem bacana. Ele foi no primeiro campeonato, foi campeão na NPC. Era um campeonato regional, né? Não era um campeonato, assim, nossa, de muita expressão, né? Porém, a gente sabe que todos os campeonatos, o nível é um nível bom. Sempre tem atletas bons, né? Então, ou se o atleta ficou em primeiro, segundo, terceiro, cara, para te estrear assim é ótimo, é maravilhoso, né? Independente do campeonato. No segundo campeonato, a gente teve 7 meses para trabalhar. Aí eu consegui fazer um off com ele, né? Então eu falei para ele, cara, vamos fazer um off controlado para a gente conseguir botar o máximo possível de massa muscular, né? E controlando o percentual de gordura para te buscar um condicionamento ainda melhor. Só que daí ele competiu, esse estreante foi em maio, não lembro agora se foi em maio ou junho. E aí ele veio competir aqui no Rio Grande do Sul, no Mercosul, né? Da NPC também. Cara, eu falei pra ele, Lucas, assim, é um campeonato muito forte, é um campeonato tipo, onde o nível é altíssimo. A gente conseguiu, e nesses 7 meses ele colocou 4 quilos de palco, e ele estava mais condicionado do que o primeiro campeonato. Então a gente conseguiu acrescentar 4 quilos de palco em 7 meses e ainda com condicionamento melhor. Ele não conseguiu, não ficou nem entre os 5, né? Porque, como eu falei, o nível do campeonato estava muito superior, né? E conversando com ele, daí para esse ano aqui que passou, de 2023, isso foi em 2022, eu dei ideia para ele, disse, cara, vamos tentar fazer IFBB, cara, porque tu posa bem, porque a Classic Physique na IFBB o limite de peso é menor, né? Então são atletas com menos massa muscular, né?
embora a linha e tal seja a mesma, eu falei, vamos tentar fazer IFBB, e deu certo, cara. Ele foi lá no estadual no Rio de Janeiro, ele ficou em segundo, né? Até foi bem contestado aquele campeonato, mas tipo, a gente não discute, né? E já no brasileiro também, ele foi vice-campeão. Tinham 13 atletas na categoria dele, ele foi vice-campeão, perdeu para um menino lá de Minas Gerais também, que já tinha sido campeão brasileiro e tal. Então foi bem legal. E agora para esse ano aqui a gente está fazendo um trabalho também para ele voltar para a NPC, né? Até porque eu olhei agora esse ano aqui a logística da IFBB, eles fizeram o Campeonato Brasileiro, cara, não sei se vocês chegaram a ver. Vai ser lá no Nordeste e tal, daí ele disse que ia ficar muito fora de mão, daí a gente vai voltar para a NPC esse ano, né? Aí vamos ver como é que vai. Mas só para vocês entenderem, né, de como é legal tu ter atletas assim para ti também conseguir mostrar o teu trabalho, sabe? Porque muitos atletas procuram a gente, vou competir e no campeonato tal tu me prepara. Só fazer um contest, depois abandonam, sabe? Então, a pessoa que consegue fazer um trabalho assim, seja com qualquer treinador, né, não ficar toda hora trocando, né, de um para outro, é a melhor coisa que tem, né? Trabalhar no longo prazo. Com Dani, certeza. vamos falar um pouquinho dos nossos apoiadores. Vamos lá. Tu tem foto no teu Instagram desse Lucas aí? Tem. Tu quer ir procurando enquanto eu falo aqui, Alexandre? Mas aí passando aqui. Tu tá com um cara grandão aqui. Então vamos lá, pessoal. Farmácia Santé, então. Hoje a gente trouxe uma linha vegana ali, né? De shampoo e condicionador. Tem shampoo de hidratação e nutrição, crescimento e força e controle de oleosidade. E ali também tem uns géisinhos, que é um gel hidratante, um creme hidratante, que podem ser adicionados óleos essenciais. Então, na Farmácia Santé, tem esses óleos essenciais que estão à sua disposição. Essa linha é da Via Aroma. Além do resto que a Farmácia Santé oferece, que não é só manipulação. Então, essa linha da Via Aroma é muito legal, porque ela é vegana, né? E o pessoal tem gostado bastante. Dr. Luciano Franceschi, advogado, então. Agora, então, você que é um profissional da área da educação física e não sabe como fazer um contrato de prestação de serviço com seu aluno ou cliente, né? Franceschi Advogados tem a solução. Precisando, procure o Dr. Luciano Franceschi. Também trouxemos aqui hoje na matéria-prima um whey concentrado da Dux com 20 gramas de proteína. Esse ali é de chocolate, se eu não me engano, mas na loja tem vários sabores. E o preço super em conta. Também ali os pré-treinos, né, da Demon Labs, Crazy Clown e Psycho Killer, que também você encontra na matéria-prima na cidade de Taquara, e trouxe também uma creatina da Dux. Além dessas marcas, a matéria-prima de Taquara tem várias marcas no ramo da suplementação. Então, precisando, matéria-prima na cidade de Taquara. Agora vamos falar da Clínica Movion na cidade de Igrejinha, com serviços de nutrição, pilates, biomedicina, quiropraxia, ozonioterapia e liberação miofascial. Então, a Clínica Movion é fácil de achar, é no bairro 15 de Novembro, na cidade de Igrejinha. E a FPBRS, então, logo, aí mais um campeonato dos estreantes, dia 13 e 14 de abril, no Salão de Atos da PUC, pessoal. Então, não percam, garante seu ingresso, ambiente super agradável, é um show de se ver. E Musculando, então, novamente, vai se fazer presente no campeonato. O Dudu também, né? Sim, com certeza. Cara, a gente estava conversando ali, estava falando em construção de atletas aqui. Tu tem um atleta aqui que tu construiu ele natural. Natural. Como é que foi essa experiência? Cara, na verdade não foi o primeiro, né? Mas eu já tive experiências com atletas naturais femininas, tá? E ano passado eu participei lá em São Paulo, que, cara, lá tava num hype absurdo esse negócio dos NER, fake NER. Lá tem uma federação que é só para naturais. Uhum. E eu preparei 2 Men's Physique de lá, né, para essa federação, né? Só que foi bem decepcionante, né, para mim, porque
tipo, nem tem como eles terem um controle, sabe? Tipo, então a gente que tem uma experiência maior, tu chega lá num campeonato assim, tu consegue ver de longe, né, quem faz uso ou não, né? Enfim, né, não vem ao caso, mas não sou contra, né, nem a favor, né? Eu acho que o fisiculturismo é um esporte de performance, né? Então, se a pessoa optar por fazer uma preparação sem uso, ela tem que estar sabendo que ela vai estar bem desproporcional aos outros, né, nessa questão, né? Que foi o que aconteceu com esse menino, apesar de a gente ter conseguido um físico muito bom, né? Ele tem pouca idade, ele é bem novo, não lembro agora de cabeça se ele tem 20, 21 ou 22, né? Mas ele já tem um bom tempo de treinamento, então ali foi quando a gente começou o trabalho, a primeira foto, né? Então dá pra ver que ele já tem lógico, não é uma massa muscular muito grande, né? Mas já tem um físico estruturado, né? E aí foi no dia do campeonato, ele estreou na Copa da IFBB, agora em novembro, né? Desse último ano, 2023. Foi uma preparação madura, tá? A gente começou, foi um trabalho de 6 meses, né? Então eu tive um tempo hábil para fazer eu consegui um condicionamento dele, assim, ó, muito bom, né? Inclusive eu tenho vários atletas usando hormônio que não chegam nesse grau de condicionamento. Porque foi uma preparação madura, eu tive um tempo bem legal para trabalhar com ele, então ele manteve, olhando as fotos, dá para ver que até ele aumentou, né, a massa muscular. Até se passar pro lado, acho que tem fotos também dele em outras poses também. Né? Olha só o nível de condicionamento, já glúteo fibrado, né? Mas como eu falei para ele, né? Eu falei, cara, dá pra gente ir, dá pra gente fazer um trabalho legal, mas eu deixei bem claro para ele, né? Que ele ia ter desvantagem aos outros, né? A gente conseguiu um físico, eu falei para ele, tu vai estar muito bem, né? Porém, tu vai ter desvantagem. Mas né? no caso aí, tu fosse num campeonato normal e ele foi normal. natural. Foi da IFBB aqui no Rio Grande do Sul, na Copa. Não foi uma liga natural? Não, foi o campeonato, foi aqui no Rio Grande do Sul mesmo, né? E de federação? Na IFBB. Natural, tu participou de algum? Tem? Sim, lá em São Paulo. Eu tava falando, eu participei ano passado, né? Mas cara, assim, não tem um padrão, então é muito difícil. Eles fazem testagem? Não fazem. Então não tem como saber. Não tem, né? Então por isso que eu falei, é bem amador mesmo, sabe? Até porque eles não... É uma federação que tá começando, então eles não têm condições, né, de fazer... Imagina fazer exames em todos os atletas que vão competir, sabe? Então, na minha opinião, eu achei não é válido, né? Mais pelo estilo de vida que a pessoa quer seguir, o que é natural mesmo, né? Isso. Claro, eu sou da opinião assim, que eu tava falando, eu não sou contra, também não sou a favor, claro. Né? Eu respeito, até o Samuel, quando ele me procurou, ele já deixou claro que ele queria fazer a preparação sem uso de hormônios. Então, a gente já começou o trabalho nessa linha, entendeu? Então, esses meninos lá de São Paulo também, porque eles queriam participar dessa federação. Né? E um outro menino também natural, eu já levei vários naturais em campeonatos, né, normais da NPC e FBB, competindo com atletas hormonizados e foram super bem também. Que é o caso daquela menina que eu estava falando, da Camille. O primeiro campeonato dela foi com 13 anos, né? A gente fez a preparação dela também de forma natural. Até hoje acho que ela está natural. Ela é atleta do Elmo hoje também. Ela foi super bem, ela foi no último gaúcho, ela ganhou a Júnior e ela ganhou até a categoria, no gaúcho, no estreante, ela ganhou até a categoria, né? Então ainda que tem um potencial genético muito bom, né? Sem uso de hormônios ainda consegue ter resultados bons, sabe? Se destacar, né? Então por isso que o fisiculturismo é um esporte onde a genética manda. Eu tive experiência com 2 atletas também, um bodybuilder em 2022, até 90 quilos ficou em 5º na Copa dos Campeões. Isso foi um achado, né? Só que eu também treino há mais de 15 anos, né? Sim, tem um tempo. Nunca usou hormônio. Essa que é a diferença, né? Tem uma maturidade, né? E boa. um menino na NPC, no Grand Prix, ele ficou em 2º na Classic também. Até 79 quilos, uma coisa assim. Exatamente. Aqui de Parobé também. Aqui de Parobé? De Parobé. E outro rapaz bodybuilder Santo Antônio da Patrulha. Legal. Pra você ver, tipo, tem como a pessoa, né, que tem, como o William falou já, um determinado tempo de treino, uma massa muscular já maturada, né, consegue ter uma genética boa, uma linha boa, consegue ter resultados expressivos. Mas sempre vai ter desvantagem, né? Porque, querendo ou não, alguns detalhes, sem uso de hormônios não tem como, né?
Então, alguns detalhes que só com uso para o atleta conseguir chegar nesse nível. Se tu pegar num campeonato, tipo, com atletas mais fortes, um campeonato mais forte, então, tipo, dificilmente um atleta natural vai conseguir ter destaque, né? Mas, às vezes, consegue, né? Dependendo da genética, né? E no caso, tu trabalhar com o natural, o que muda na tua estratégia? Cara, Ou não muda muito, cara. Muda muito. Assim, Tenho curiosidade. o acompanhamento tem que ser muito mais frequente. Tipo, que nem do Samuel, eu pegava na reta final, faltando um mês pro campeonato, ele me atualizava 3 vezes na semana. Então, praticamente, a dieta dele mudava. E eu periodizei muito descanso. Ele fazia 2 dias de treino, 1 de descanso. 2 dias de treino, 1 de descanso. Né? Dependendo do feeling também. Né? Às vezes a gente conseguia fazer 3 dias de treino, descansar 1, né? Mas a maior parte foram 3 dias de treino, 1 de descanso. E algumas fases, 2 dias de treino, 1 de descanso. Eu priorizei bastante o descanso, porque como eu tive tempo de preparar ele, né? Eu consegui fazer um cut bem legal, né? Ele conseguiu, cara, faltava 1 mês e meio pro campeonato e ele já estava pronto. Então eu consegui trabalhar bem legal, fazer um trabalho bem legal com ele. E aí a restrição calórica tem que ser não tão agressiva como para um hormonizado, tem que ser sempre mantendo mais a longo prazo e um corte menor. Também gosto de trabalhar dessa forma, tipo, deixar uma margem menor e ir tirando devagar, né? E acompanhando, tirando. Às vezes apertar um pouquinho, daí já volta a comer mais, sabe? Mas já foi uma preparação, a dele foi bem bacana, assim, foi uma experiência bem legal para mim. Eu consegui foi um trabalho legal, ele ficou em quarto ou quinto, ele participou da Bodybuilder, do culturismo clássico e da Games Classic. Né? Foi ele ficou dentro do interesse. peso da Games, né? Então a gente participou dessas categorias, mas ele conseguiu, cara, olha só os detalhes dele, do glúteo fibrado, a divisão de posterior, Sim. né? Lógico, daí essa questão do hormônio, se olhar pra ele, foi o que faltou. Tu olha o peitoral dele, né? Faltou, tu vê que não tem muita massa muscular, né? Era um detalhe que com o hormônio a gente ia conseguir um trabalho bem melhor, ele ia conseguir um volume maior, né? Mas dificilmente sem hormônio tu vê um ombro tão bom, né? Não, cara, assim, foi fantástico o trabalho, fiquei muito feliz e impressionado, não pelo resultado, né? Eu sempre falo, cara, o resultado de um atleta no campeonato é uma consequência, o importante é isso aí, cara, tu olhar e ver um trabalho bem feito, né? Buscar a melhor versão dele. Buscar a melhor versão, porque, cara, eu vejo muito atleta bom, cara, que compete uma vez, vai mal, tipo, fica em quarto, quinto, ou talvez não fica entre os 5 e abandonam, cara. Meu, se tu pegar a história, olha a própria, eu tava falando do podcast da Franciele Matos, ela falou também, quando ela começou, cara, tem N casos, assim, de atletas que começam, nem apareciam na frente entre os melhores, sabe? Mas deram sequência no trabalho. O Ronnie Coleman foi né? Ele chegou até eu vi ele falando lá que, pô, perdi pro Liprist, um baixinho, ele quase abandonou também, né? Então, a maioria desiste, sabe? Então, é um esporte onde quem conseguir dar uma sequência, dar uma sequência no trabalho, se manter por mais tempo, vai sempre melhorando. Chega uma hora que o físico né, fica num ponto legal. E tu tem assim, Dudu, tu trabalha praticamente, prepara todas as categorias, vamos dizer assim, né? Mas tu tens alguma que tu tenha preferência ou alguma categoria que tu tenha mais dificuldade? Não. Cara, eu hoje acho que a única categoria que eu não tenho atleta é figure, mas já preparei, né? Mas é a única que não tenho. Eu tenho bodybuilder feminino, eu tenho a Elisete, ela ganhou o overall aqui no Rio Grande do Sul. A Elisete, sim. Ela foi agora, a gente levou ela no Olímpia, ela ficou em 2º lugar. Lá no Olímpia, ela já ganhou top 3 no Arnold. Ela é o Women's e agora a gente tá migrando ela para bodybuilder feminino. Mas lá no Olímpia ela foi melhor na Women's. Cara, o nível tá um absurdo. A gente tinha mais esperança com ela na bodybuilder porque ela chegou num ponto que a gente não tá mais conseguindo segurar o físico dela, né? E agora, como voltou a categoria bodybuilder feminino na NPC, então a gente tá fazendo um trabalho para migrar ela da Women's para bodybuilder. Porque na Women's ela já tá ficando passada da categoria. Tem muito já grupamento muscular que ela não pode mais trabalhar, né? E ela não gosta, ela quer treinar, ela quer evoluir, sabe? A gente tem que segurar o físico dela. E agora, então, a gente tá migrando ela para bodybuilder. Que massa. Mas
voltando à pergunta, cara, eu gosto bastante de trabalhar com bodybuilder e classic porque eram categorias que eu participava, então nessa questão de poses eu consigo né, dar uma, tipo, deixar o atleta refinado no palco, né? Já eu gosto muito de trabalhar com wellness também, né? É um trabalho, uma categoria que eu gosto muito de trabalhar, porém eu sempre pego alguém para me ajudar na questão de desfile com as meninas, poses, coisas assim, né? Então as que eu mais gosto são essas, mas não tem uma assim que eu não gosto, eu tenho, Tem uma pergunta aqui do Gabriel. E as refeições livres no off, quando fazer? Então, Gabriel, a gente tava falando, um atleta, eu falo assim, ó, refeição livre. Tu pode periodizar, sei lá, cada 15 dias, 30 dias, mas eu falo para um atleta, tenta segurar para quando tu realmente precisa, uma ocasião especial. Sei lá, vou sair com a minha namorada, vou aniversário do meu pai, sabe? Tenta segurar o máximo para ocasiões especiais, sabe? Né? Nesse período de off-season, até para um atleta manter essa vida social também, né? Que é importante até para a parte mental, né? A gente acabou acho que nem comentando disso, mas é importante também nessa questão, né? Então não tem como tu protocolar assim, dizer, cada tanto tempo fazer. Se o atleta for querer usar a refeição livre como estratégia, né, vai ter um momento certo de usar como estratégia, que é o físico que vai dizer, né? Então, na minha opinião, assim, não tem um tempo certo, né? Mas eu procuro orientar os meus atletas para eles deixarem as refeições livres, né, para momentos especiais, né? Para eles não ficarem toda hora saindo da linha, né? Lembrando que o Gabriel Wanger é atleta do Catiano Foscarini. Atleta do Cat. É o Gabriel? O Gabriel tá... O Catiano é um bodybuilder aqui da cidade de Igrejinha, conhece? Muito bom, atleta muito bom. O Gabriel tá... Ele era aqui da região, né? Eu De não conheço ele Igrejinha. pessoalmente, da Igrejinha. Ele mora por aqui. Ele mora em Camboriú, né? Itapema. Itapema. Se mandou pra lá. E aí, Dudu, na questão assim vamos entrar, as pessoas às vezes evitam de conversar, mas aqui a gente conversa todas as coisas. Na questão de uso de recursos ergogênicos, como é que tu vê essa parte, como é que tu maneja, né? Porque a gente conversa, tem que conversar. A gente tava falando também antes em off, cara, lógico, que com dosagens suprafisiológicas não se tem estudo, né? Então a prática é muito importante. Mas eu gosto sim de fazer um acompanhamento, né, através de exames, né? E também tenho alguns trabalhos em conjunto com alguns médicos, né? Só que isso às vezes dificulta pela questão financeira, né, dos atletas, né? Que a gente sabe que a maioria dos atletas, né, não tem condições cara, é treinador, é coach, daí é dieta, hormônio e tal, então a maioria não tem condições de fazer um trabalho assim, sabe, com acompanhamento com médico, com fisioterapeuta, com nutricionista. Então, tu tem que fazer essa parte também, o que dá, né? Mas eu sempre oriento, né, exames, cara. Eu gosto de trabalhar dessa forma, até para ver como trabalhar com atleta, porque a gente sabe, tu estava falando antes, né, a questão da resistência à insulina, né, para te saber se o atleta, a questão das proteínas que tá legal, se tá demais, se tá faltando, né, que mediante exames a gente consegue analisar tudo isso, né, não somente por causa dos hormônios, né, porque alteração vai ter, né, sim, mas eu sempre digo, através dos exames a gente consegue minimizar os danos, né. Sim, tem métricas. Né? Sim, a gente tem métricas, né, e a gente consegue minimizar isso, né, então eu acho bacana fazer esse acompanhamento através de exames, né, mas quanto a doses, cara, é muito relativo de uma pessoa e outra, né? A dose é uma coisa, né? A gente nem termina comentando dose porque daqui a pouco pode até induzir alguém a... Sim, a gente não gosta de falar. Né? É o que a gente sempre fala, menor dose, mais responsiva possível. Né? Depende do tamanho, né? E outra coisa que também é importante falar, cara, hoje eu vejo assim, ó, muita marca, tipo, fundo de quintal, né, cara? Sim, isso é um problema. Né? Então, cara, isso eu vejo como até perigo, cara, assim, porque, cara, tu nunca sabe o que tem dentro, então eu oriento também meus atletas também a sempre, né, buscarem marcas, lógico que, né, não tem hormônios que tu consiga numa farmácia, né? Sim, exato. Existem vários que não tem, a gente não tem acesso a isso, né?
E então, hoje eu vejo essa questão da qualidade, é difícil de... Porque não tem como tu confiar numa marca, tu não sabe se é original, se não é, não sabe a procedência. Muita falsificação. Aham. Até eu tava falando, tem um atleta que ele tem amigos na Europa, que moram na Europa. Cara, lá consegue tudo na farmácia, até prima bolã na farmácia. Uhum. É caro, tipo assim, 10 ml custa em torno de 1.200, quase 1.300 reais. Mas se consegue na farmácia, cara. Muita coisa se consegue na farmácia. Então já é uma qualidade assim, muito grande. Sim, muito tu sabe que grande. tu tá dando. Aham. Então, tu consegue trabalhar com uma certa segurança e quem tem condições de trabalhar com uma marca melhor, assim, cara, tu vê os exames, a diferença que dá nos exames. Né? Então, é legal isso. Até eu ensino, Alexandre, temos os exames tudo certo, né? Sim. Uhum. Sempre os medidores bons, né? Uhum. Não, tem que ter essa porque às vezes as pessoas colocam muita fé só no hormônio, né? Não, assim, é isso. Não é Eu essa acho que as questão. pessoas, tipo, subestimam, né, os hormônios, né, e pecam, né, em pontos que a gente tava falando, né, de treinamento, descanso, a parte alimentar, refeições livres. Tem muita gente, cara, que aumenta a dose para fazer refeição livre. É. Cara, não tem lógica nenhuma, né, mas tem muita gente que faz isso, né? Então eu vejo isso como é a cereja do bolo, é fundamental, sim. A gente né? sabe que tem. Mas eu acredito que é muito conjunto, sabe? Tipo, eu acho que tem uma importância tão grande quanto a alimentação, quanto a parte do treino e tudo mais, sabe? Não vejo isso como um fator determinante. Eu vejo muito que o Elmo fala também, que se tu pegar um campeonato, né, onde os primeiros colocados são harmonizados, se tu tirasse os hormônios, os campeões seriam os mesmos. Com certeza. Né? Então o hormônio ele não vai te fazer com que tu trabalhe menos para ter aquele resultado, né? Então eu vejo como uma cereja do bolo, né? O que vale é o trabalho duro mesmo. Uhum. Tu, como atleta, tu participou de quantas competições? 13. 13? Um período de quanto tempo? Quantos anos? Eu comecei eu comecei a me preparar em 2014, né? Mas a minha estreia foi em 2016. A minha última preparação foi em 2020 para 2021, que foi o Brandão Classic lá em Curitiba, que não teve o campeonato. Eu fiz toda a preparação, viajei para lá, foi na época da pandemia, e cancelaram o campeonato na quinta-feira. O campeonato ia ser no sábado. E tu produtiva, pô, Eu tava lá já. Essa foi minha última preparação. Depois veio a pandemia e o meu trabalho foi aumentando, sabe? Daí eu comecei a me dedicar mais na parte né, de ser treinador mesmo. Né? Naquela época eu já fazia trabalhos de treinador, mas conciliava, né, com a rotina de atleta também. Né? Mas chegou num ponto que eu não consegui mais conciliar os dois, né? Então, para mim, eu tive que fazer uma escolha. Né? E acabei me deixando de lado. Até passei por várias coisas. Ano passado eu tive problema de saúde na minha família, com minha mãe. E, cara, me deixei total. Fiquei um ano inteiro, assim, praticamente sem fazer dieta, sem me cuidar. Né? Acabei engordando bastante. Até tô voltando. Agora em dezembro eu voltei a me cuidar um pouquinho. Tô tentando voltar pro shape de novo, né? Pelo menos para ficar apresentável, né? Mas pensar em competir, por enquanto, não tem essa ideia. Tem uma boa. Então, toda uma história já. Mas é legal, cara. Mas eu gosto, sabe? Tipo, é uma coisa que, cara, para um atleta pisar num palco é uma sensação, cara, muito boa. Né? Para quem gosta, porque eu vejo hoje um trabalho meu num palco, cara, é muito emocionante. É até mais emocionante do que tu competir. Mas eu vejo que muitos desses atletas não pegaram a minha época, então eles nunca me viram competindo. Às vezes, cara, muita gente me fala, gostaria muito de te ver competindo e tal, sabe? Então eu até penso, talvez daqui a um tempo, fazer uma preparação até por essa questão, né? Mas é uma sensação muito boa, cara. Eu achei não sei se o William concorda, eu achei bem interessante, assim, que a gente já conversou com vários treinadores, mas eu notei em ti uma característica assim que tu vai muito fora do Rio Grande do Sul, né? Que a gente foi lá no Amazonas, né? Sim. Eu acho que você te traz uma bagagem bem diferenciada, né? Cara, igual eu tava falando assim, cara, eu como treinador, eu tento buscar o máximo do que eu não tive quando fui atleta. Tipo, em vários campeonatos sozinho,
Um exemplo, tipo, isso, Campeonato Sul Brasileiro. Cara, a gente sabe como é que um atleta é. Tu tá aí, cara, é um momento que o atleta tá concentrado, mas qualquer erro é fatal para uma preparação. Um atleta tá aí, vamos dizer, tu pegar um atleta que não tem experiência, né? Por exemplo, eu tô aqui concentrado, eu passei pro atleta, embora que tu vai acompanhando e vai falando para ele, tal hora aquece, daí eu sempre gosto de organizar pelo andamento do campeonato. Se tu tá lá, tu já vai vendo o andamento do campeonato, fica mais fácil para te orientar o atleta, né? No momento dele comer, o que comer, a hora que tem que cortar água, a hora que tem que aquecer, né? Se precisa aquecer, se não tá, se o shape tá no ponto, né? Por mais que por vídeo também tu consiga fazer, não é a mesma coisa, cara. Sabe, não é? E o atleta ter essa presença do treinador junto dá uma segurança muito grande para ele. Eu percebo isso, sabe? Tipo, não é nem só questão de, cara, colocar um físico, consegue e tal, mesma coisa. Mas essa segurança que o treinador dá para o atleta nesse momento, eu acho importante, porque, cara, o atleta tá ali, eu passei para ele comer um negócio, mas de repente ele olha pro lado, um cara começa a aquecer antes, ou tá comendo uma coisa diferente, ele já, será que eu tenho que comer também? Ele começa a ficar perdido, sabe? Mexe porque, cara, essa hora é um momento que além de frágil, né, o atleta ele tá, assim, ele tá fora, né? Ele tá, assim, então, bem desorientado. Então, qualquer erro nesse momento, cara, tu coloca em risco um trabalho de meses, né? Então, por isso que eu acho que eu procuro sempre estar junto. Lógico que não consigo estar em todos, né? Principalmente nos campeonatos fora do estado, mas eu procuro sempre estar junto, cara. Muito importante. Importante, né? Mas eu achei... tem um monte de... Tá ele bem louco. Aí tava treinando lá no mestre. Essa foto foi um treino que eu tava me preparando pro último campeonato lá. Tava falando no Brandão, que depois cancelaram. Aí tem foto de... Aí foi um Arnold em 2015. Mas esse aqui é o... É o Big Ramy. Cara, esse dia foi incrível, cara. Eu fui assistir o Arnold em 2015. Era lá no Rio de Janeiro, na época eles faziam o Arnold aqui no Brasil, foi lá no Rio de Janeiro. E nessa época, no Arnold, vinham várias empresas de fora, né, de suplementação, né, de fora. Então, tinha muitos atletas, assim, a nível Olímpia que vinham, né. Esse ano o Big Ramy foi campeão da Open. E eu sou amigo do Caramelo, lá da NPC. A gente tinha comprado ingresso na área VIP e ele conseguiu pra gente subir no palco. Cara, ali foi no que terminou o campeonato. A gente conseguiu subir no palco e tirar foto com os atletas. Foi a primeira vez que eu estive perto, né, de um atleta assim, né, nesse nível, né? Que depois ele veio a ser campeão, né, do Mr. Olympia. Isso foi em 2015. Ele já ia dar uma olhada no tamanho dele, né? É muito grande. Aí tu fez um podcast, tem, né? Sim, na verdade eu tenho um podcast que é o Resenha Bodybuilding. Ele é na TV Conecta, lá em Nova Prata, né? É uma web TV. Eles me fizeram um convite ano passado, né? A gente já tinha um projeto, né, disso, né? Porque a gente estava falando também em off, né? Da importância, né, que é essa visibilidade. Eu vejo muito atleta, né, falando que não tem visibilidade, que não sei o quê, né, então eu trabalho muito dessa forma, sabe, tipo palestras, workshops, né, e esse podcast a gente fez ano passado, né, na TV Conecta lá de Nova Prata. Eu apresento o Resenha Bodybuilder, daí eu sou apresentador, né. A gente tem um entrevistado por semana. Até agora a gente deu uma pausa, acho que a gente vai retornar lá em março, por aí. Mas é um programa, né, também. A gente tem convidados, nutricionistas, atletas, né, treinadores. É bem legal. Um trabalho bem bacana também. Mas é legal, cara. Acho que quanto mais divulgar, né? Com certeza. O esporte tem, como eu falei, né, tá numa ascendência muito boa, né? Então, o que a gente puder, quem gosta do esporte, né, e trabalha, né,
por essa melhora do esporte, então, cara, é importante, né? Esse aí foi o Mr. Olímpia agora, o Mr. Olímpia amador. Essa minha atleta wellness, ela ficou em segundo lugar no Mr. Olímpia. Ela tem 22 anos, ela foi vice-campeã na categoria júnior. Agora a gente vai pro Arnold também. Esse foi aonde? Foi em São Paulo. São Paulo. O Mr. Olímpia lá em São Paulo. Foi em outubro. Essa menina é daqui? Ela é de São Paulo. Ela é de São Paulo. Ela é de São Paulo. Bem legal o físico dela, né? Pela idade dela, assim, tem um condicionamento muito bom, uma linha muito boa também. Muito bom. E aí tu fez todo o acompanhamento, tipo, mais... Sim, Mas- eu, na verdade... Tu foi lá no dia? Fui. Até porque eu tive outros atletas também, nesse dia eu tava com 3 atletas. Eu tive a Eridete, que ela competiu na Women's, o Giovanni também, ele competiu na Bodybuilder Master, e daí eu tive ela na Wellness, né, que foi um campeonato muito legal. Foi o maior campeonato da história aqui no Brasil, o maior campeonato amador. Teve, cara, não lembro agora de cabeça, mas foram 1.000 e poucos atletas. Cara. Nossa. Muita gente. Não, foi assim, foi um absurdo. Foi bem legal. Aí uma foto com o mestre lá na O2. O cara é lenda, né? Uhum. É lenda. Aí teve o Joel e a Cresci que participaram, sim. num dos primeiros que a gente fez. Até eu quero ver se consigo também levar o pessoal da IFBB também. O Luciano. O pessoal é bastante receptivo. Esse menino aqui de baixo também. Esse foi esse menino natural que eu falei que eu preparei para esse campeonato essa federação de naturais. Na categoria Men's Physique. Esse aí também. Esse a gente fez uma preparação sem uso de hormônios. É lá de São Paulo também. Mas extremamente bem Muito condicionado, bem, né? cara. bem condicionado. Tem um físico bem bonito ele. Bem Até eu tô condicionado. insistindo para ele para migrar para IFBB, sabe? Que também a Men's Physique na FBB não requer muita massa muscular. Eu acredito que ele vai sair super bem também, né? Ele também quer continuar o trabalho sem uso de hormônios, né? Tem um físico bem legal, uma linha bem boa, linha de cintura bem amarradinha. Bom, trabalhou com tudo já. Aí foi Transformou muita ele gente. ganhou top 3 coach ano passado na Copa Bodybuilder da NPC. Eu e o Júnior, que a gente trabalha em conjunto. Na NPC a gente já tem 3 top 3 coach. Na FBB ainda não consegui emplacar. Eu comecei ano passado a levar atletas, mas tem bastante, cara, tem muitas categorias. Eu tô ainda aprendendo a jogar com a federação, assim, sabe? Tá. Mas bem... Qual é, tipo, no caso, não digo dificuldade, mas porque a NPC é uma federação difícil, né? Qual é a questão de... Cara, assim, ó, eu vejo a IFBB são muitos mais detalhes, sabe? Tipo, a NPC, eles contam muito a questão de shape mesmo, né? Lógico que é importante as poses pro atleta, saber posar, a questão da vestimenta também, mas na IFBB eles são bem detalhistas, sabe? Tipo, qualquer coisa desconta ponto, a sandália tem que ter 1 centímetro, não sei o quê, é muito mais detalhes, sabe? Então a gente tem que acompanhar as duas federações, sabe? Tipo, porque assim, ó, tem atletas que tu vai levar na NPC, ele não vai se enquadrar. Um exemplo que eu tava falando do Lucas, cara, ele tava 7 quilos abaixo na NPC. Em campeonatos de expressão menor, a gente consegue um resultado bom, né? Mas em campeonatos maiores, cara, ele fica muito abaixo. Já na IFBB ele se enquadra melhor, porque tipo, algumas categorias da IFBB são diferentes, né? Os padrões são um pouco diferentes. Então tem atletas que é mais fácil. Um exemplo, aquele menino lá que eu preparei natural, se tu levar ele esse e aquele outro, aquele primeiro lá que eles mostraram, Sim. se eu levar ele na NPC, ele vai ficar muito, muito inferior, entende? Tipo, já daí na FB tem o culturismo clássico, que é pela altura e peso, é uma relação mais baixa, Sim. né? Então tu consegue, é mais fácil, né, de enquadrar, ele fica mais encaixado na categoria, né? Então o padrão muda um pouco justamente por isso. Tu pegar a Classic Physique na NPC e na FBB,
os padrões são iguais, porém o limite de peso é diferente. Então, isso torna o atleta muito mais muscular na NPC. Né? Então, na bodybuilder não muda nada, na minha opinião, é a mesma coisa. Bodybuilder, categorias daí com peso, pela margem de peso. A wellness na IFBB e NPC muda bastante, né? Bastante. Na NPC elas são muito mais musculares, muito mais condicionadas, né? Então isso requer mais tempo de treino, né? Tipo, tu vai preparar uma menina que está começando, tu vai levar na NPC, é difícil de enquadrar ela. Na IFBB é mais fácil, né? Porque uma categoria onde requer, o padrão é menor. Né? A menina não é tão muscular e o condicionamento não é tão atlético, não é tão agressivo, né? Então fica mais fácil para enquadrar na categoria. Então tu tem que ter esse jogo, né, para te poder jogar o atleta onde ele vai se encaixar melhor, né? Porque às vezes tipo tem atletas, eu quero competir, né, na NPC. Eu falo, cara, para ti o teu físico hoje na FB tu vai sair melhor. Né? Então eu acho que o atleta tem que ter e o treinador também tem que ter essa noção, né, para poder fazer um trabalho melhor e encaixar o atleta onde ele vai ter um melhor resultado, né? Esse aí foi o Campeonato Gaúcho em 2019 da IFBB. Tava seco, né? Tava. Essa aí acho que eu participei acho que foi na categoria 7.5, eu participava 80, 7.5. Né? No último que eu estava me preparando, eu consegui chegar até 8.5, eu ia participar da 8.5, né? Porque eu sempre tive dificuldade, eu tenho muita perna. Eu nunca consegui equilibrar meus membros superiores por causa eu tinha muito volume de perna. Então eu estava fazendo um trabalho de off para melhorar a parte superior, né? Para ficar mais simétrico, né? Uma linha melhor, né? Então eu participava de categoria 7.5. 7.5 eu conseguia botar mais condicionamento, né? Já 80, 85, daí tinha um pouco menos e um pouco mais de volume. Definitivamente perna não é teu problema. A perna... Cara, eu tava falando pra vocês que eu tive uma lesão, né? Eu rompi já, né? O meu quadríceps da perna direita. Eu já participei de 2 campeonatos sem fazer um treino de perna. Né? Até se vocês quiserem baixar, acho que deve ter alguma foto. Só pra ver. Essa foto aqui, ó, foi num Sul Brasileiro. Aqui? Foi no Sul Brasileiro. Esse campeonato eu participei sem fazer cardio e sem fazer nenhum treino de perna. Por causa da lesão que eu tive. E ainda assim eu tinha mais perna que membro superior. Aí, cortado. Eu fui vice-campeão nesse campeonato até 80. Esse ano fui vice-campeão até 80 quilos. Muito massa. Essa aí do Lucas, aquele menino que eu tava falando. Aqui. É isso aí. Aí foi no estadual lá no Rio de Janeiro. Ele foi vice-campeão. E do lado acho que tem do Campeonato Brasileiro também, que ele foi vice-campeão brasileiro. De cima, tá em cima ali. Essa aí, ó. Aqui. Aí tá ele e a Vanessa, né? Na época também ela competiu, ela participou do Brasileiro. Eu preparei ela no Gaúcho aqui, que ela foi campeã overall, né? E a gente foi pro Brasileiro também. No Brasileiro ela não se saiu muito bem, né? O nível tava bem alto, ela tava super bem, né? Só foi detalhe, né? Esses níveis muito altos, a diferença complicado. E Campeonato Brasileiro, cara, tem os melhores de cada estado, né? Então é bacana. E assim, Dudu, como tu tem muitas experiências fora do estado, assim, o nível dos atletas aqui do Rio Grande do Sul, assim, tipo, dá para nivelar com o pessoal lá de cima, São Paulo, sei lá, ou assim, os caras são muito melhores. Não, cara, eu vejo o Rio Grande do Sul, né, a nível superior até, cara. A gente tem, cara, tanto de atletas quanto de treinadores. Cara, se a gente pegar aqui no Rio Grande do Sul, cara, a gente tem mais de, sei lá, de 10, 15 treinadores, assim, de nível muito bom, sabe? Porque tu pegar num campeonato, não são só os top 3, os top 5, top 10. Cara, tem muito treinador bom,
muito atleta bom surgindo, tu vê que todo ano, todo campeonato, a gente tava falando de vários, bom, você tem aqui perto também, tem o Eric, aqui de Igrejinha também, né, cara, ele bateu na trave lá para ganhar o overall lá no Olímpia Amador, sabe, eu vejo com bons olhos, assim, o Rio Grande do Sul. O único estado, cara, que eu acompanhei o campeonato que me chamou a atenção da genética dos atletas foi lá no Amazonas, cara. Cara, a genética absurda do pessoal. Capaz. Cara, me chamou a atenção. Eu até conversei com vários treinadores. Nesse campeonato que o Lucas participou, o menino que ganhou dele já ganhou Procard. Né? Tu vê assim, cara, potencial genético, assim, eu fiquei impressionado dos atletas. Assim, pela linha, sabe? Tipo, cintura fina, cintura escapular larga. Cara, assim, achei bem... Me surpreendeu, sabe? Pelo fator genético, né? Sim. Pelo fator genético. Mas eu vejo o Rio Grande do Sul como... Eu acho o estado, assim, ó, tem tudo para ser o melhor estado, né? Nessa questão, porque tanto na parte de treinadores quanto de atletas, assim, a gente vai para fora, tem destaque, né? Não só os atletas, treinadores também, então eu vejo com bons olhos, cara, o Rio Grande do Sul. Não vejo atrás de nenhum estado. São Paulo, talvez, mas até pelo número, cara, porque São Paulo é tem muito grande. quantidade, Né? Quantidade. Então lá, vamos dizer assim, o diferencial de São Paulo que eu vejo, né, é essa questão das indústrias do suplemento, né, os CTs, então assim, tudo que é de melhor tá lá, né, tanto na questão de treinamento, de preparação de atletas, os melhores treinadores estão lá, né, então eu vejo talvez um pouco acima do Rio Grande do Sul por essa questão, né, mas não pela questão de atletas, coisas assim. E até porque lá foi o estado pioneiro, né? Exatamente, sim. né? Isso também conta bastante. É legal isso aí que tu falou. Eu participei em 2021 no Mr. Santos. Mr. Santos, que Cara, um campeonato muito legal, muito legal. Eu participei em 2021 e ano passado também. Eu levei um menino lá de São Paulo também, ele estreou no Mr. Santos. Ele foi vice-campeão. Um campeonato, cara, se não me engano, foi a 62ª edição. Nossa, mas é um dos campeonatos mais antigos, né, do Brasil, do país, né? Cara, é um campeonato muito legal. Assim, cara, Brandão já competiu, o Júlio Balestrini. É um campeonato, assim, que até das marcas, sabe? Eles levam bastante atletas nesse campeonato. Foi um campeonato que eu curti bastante participar. Um campeonato com uma história legal, né? Sim, né? É um clássico. Um clássico, sim. E até esse ano mudou. Eles fizeram num ginásio, num teatro. Eu não pude viajar no dia, né? Porque foi no mesmo dia que eu tinha campeonato aqui no Rio Grande do Sul. Então eu não pude ir lá para acompanhar meu atleta. Mas se não era... Cara, desde a primeira edição era num ginásio lá, assim, sabe? Bem, bem antigo, sabe? Quem acompanhava o fisiculturismo aí nas antigas sabe, né? Como é que eram os campeonatos, né? Era em escolas, ginásios, coisas assim. Né? Então, eles mantiveram essa tradição, né? Esse ano que eles fizeram num lugar diferente. E aqui eu tô... Isso foi naquele mesmo campeonato lá em 2015, no Arnold Classic, né? Eu tinha feito o Arnold Conferência, fiz vários cursos nessa época e consegui tirar uma foto com o mestre, cara. Bah, esse dia foi bem bacana. Dá pra dizer que tu é um cara bem relacionado. Com certeza. O Arnold, tá louco, esse dia tremi na base, né? É isso. Bom, também, né? Tanto que eu tenho até uma tatuagem dele na perna, assim. Um cara que eu admiro demais, né? O que ele fez pelo esporte, né? Sim, o cara, ele... Aliás, tudo que ele fez bem, né? Essa eu preparei pro Mr. Santos, essa de baixo aqui. Ela foi campeã Wellness Master e estreante no Mr. Santos e ela foi top 2 na Open. Muito bom. Que eu participei lá, que é um campeonato bem renomado, né? Então ali foi o trabalho quando ela começou comigo e esse é o trabalho de pré-palco. Ali também eu tive um trabalho foi uma preparação madura, foram 6 meses também de trabalho, né? Então deu para fazer um trabalho bem bacana com ela. Ela tá comigo até hoje também, essa atleta. Ela já ficou em terceiro lugar no Arnold Classic também. Poxa. Eu gosto bastante, sabe, de proporcionar para os atletas os atletas que têm condição, né, competir em campeonatos assim mais expressivos, sabe? Eu acho bem importante para eles, assim, não só por experiência, sabe, mas que é bacana, cara, tu tá num campeonato onde tu olha pro lado, tem
nesse último campeonato que eu fui, o Mr. Olímpia, lá em São Paulo, o meu atleta master competiu com o Sardinha. Né? Ele falou, cara, tu realizou um sonho pra mim, o meu ídolo, cara, eu do lado aquecendo, eu no palco posando, olho pro lado Sardinha, sabe? Tipo, é bacana isso. É muito massa. Muito massa. Aqui foi onde? Esse aí foi em Novo Hamburgo, também pela NPC, Uhum. acho que aí foi em 2018, foi antes da minha lesão da perna. Esse campeonato foi o primeiro que eu participei na bodybuilder, eu migrei do culturismo clássico para bodybuilder, que foi esse ano onde teve a fusão das federações, né, NPC e FBB, né, foi o primeiro campeonato que eu participei pela NPC em 2018, já na bodybuilder. Estava muito musculado. Essa é uma foto do Lucas que eu falei, ó, aquela Aqui? da esquina, não, aquela outra da esquina, essa aí, que foi o primeiro campeonato da direita quando ele estreou, né, Tá. e a outra que foram uns 7 meses depois que a gente conseguiu acrescentar 4 quilos a mais de palco, né? Então dá pra ver que ele estava muito maior, né? A gente conseguiu colocar um volume legal e acrescentar até mais condicionamento do que do primeiro campeonato. Principalmente inferiores. Inferiores também. Aham. 4 kg de palco, É bastante. muito músculo. Muito músculo, 4 kg seco. Até de momento parecia que ele não estava no mesmo condicionamento, mas olhando as fotos a gente vê que estava até mais. Ele chegou, estava mais condicionado do que no primeiro. Que é aquilo que eu falo, sabe? O atleta que dá sequência num trabalho, então ele vai colher mais frutos, né? Porque geralmente o atleta, quando participa no primeiro campeonato, talvez ele não, o resultado não é o esperado, troca de treinador, daí já começa um outro trabalho, com uma outra visão, o treinador não conhece, daí, sabe? Então, o atleta que conseguir se manter por mais tempo dando sequência no trabalho, cara, a diferença é absurda. Né? Eu acho, independente de treinador, sabe? Porque eu vejo que existem vários caminhos para a gente chegar no mesmo objetivo, né? Então, independente do treinador, esse campeonato, essa menina eu preparei lá em Curitiba, ela é de Curitiba mesmo, uma biquíni, ela foi top 3 no Moscow Contest lá em Curitiba. Essa também participou desse campeonato, a Milk, essa já é bem experiente, já participou de vários campeonatos. Ela é natural, essa menina da direita, a Milk, ela é atleta natural também. Bem legal, cara. Ela se mantém competindo já há vários anos, tem um físico uma linha bem bonita. Trabalha com todas as categorias, né? Uhum. Esse meu aluno aqui, esse meu aluno aqui, ele é lá de Portugal. Cara, essa foto vocês não vão acreditar. Ela tem diferença de 45 dias uma e a outra. Que a gente, é aquilo que a gente tava falando da qualidade das paradinhas lá na Europa. Funciona bem, exatamente. Cara, assim, olha só a diferença do físico em 45 dias. E ele era um cara sedentário que nunca não fazia academia. Ele andava de bike, né? Dá pra ver que ele já tinha perna um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais muscular. Sim, mas Nada demais. Tá, e aqui no caso, o que tu trabalhou com ele? De hormônio? Uma dura e uma deca. 1 ml de dura e 1 ml de deca por semana. O ganho muscular foi Foi absurdo. peitoral, né? Diferença do peitoral. Estruturou o físico assim, meu Deus. O ombro e o trapézio. Até eu falei pra ele, esse cara me consegue isso aí, manda pra cá, pelo amor de Deus. Banda de litro. Que ombro e trapézio, eu acho que tu vê os caras usando esse trapézio. Eu, particularmente, levo o ombro como Mas vem a relação. densidade até de peitoral. Diferente. Perna também. Não tem. Tem coisas que. Esse campeonato também eu participei sem fazer nenhum treino de perna. O cara é enjoado. Só tinha perna, cara. Nossa, tá louco. Que mundo. Secava, sumia tudo em cima e perna não tinha jeito. Que mundo cruel. Que mundo cruel. Sério, porque assim, a gente sabe que tem atletas que, chegando perto de campeonato, a gente faz tipo um treino de perna, faltando uma semana, para de treinar, né? Pra não mandar sangue, irrigação para aquele lugar, para não perder os cortes, né? Cara, eu chegava a ficar 30 dias antes do campeonato sem treinar perna, sem dar estímulo nenhum.
Né? Uma para tentar equilibrar, que eu tinha... O meu superior sempre foi mais dificuldade para mim. Então, era para te ver como a preparação de um atleta, cara, não existe um protocolo. Não cara. tem, né? Não tem. Trabalhar Conforme o físico da pessoa, né? Impressionante. Tipo, eu tinha perna para categoria de 90 quilos e meu superior era para 75, 80. Mas isso aí é o... Ah, esse campeonato foi bem bacana, cara. Foi um confronto bem... O Dunga, É, um amigão meu até hoje, ele continua competindo também. Já na época ele foi campeão. O outro menino é o Everton também. Ele era lá de... Não sei, de Cruz Alta, Santa Cruz. Um menino também, um físico muito bom. Esse terceiro aí não lembro. Mas foi bem bacana esse campeonato. Foi bem disputado. Agora a gente viu, acho que no último, tá? O Dunga, sim. Tá certo. O Dunga é figura icônica, né? Aham, não, leva Exatamente. lá. Ele tem um condicionamento fora do comum. E tá sempre bem. Sempre bem. E aqui tá com o time completo, hein? Aí foi um campeonato também que eu fiquei top 3 coach. Eu não lembro, deixa eu ver. Esse campeonato foi a Copa de 2022, a Copa Bodybuilding 2022. Eu tava com 12 atletas nesse campeonato. Nem estão todos aí na foto. Uns tinham saído antes. Nunca consegue reunir todo mundo no final. Foi assim que a Eridete foi. A Eridete foi overall. Esse... Ela foi com o bodybuilder, né? Não. Ela foi o Omas. Acho que nesse ano ainda não tinha a bodybuilder feminino. É. Ela competiu na bodybuilder feminino na Copa do ano passado. Não sei, por exemplo, porque eu lembro que a gente foi... Esse eu levei o Locatelli. Pois é, eu acho que porque eu lembro dela desse campeonato aí. Eu acho que ela só, tipo... Não, ela participou da Women's e da Bodybuilder também, mas nesse campeonato acho que ainda não tinha Bodybuilder feminino. Eu não lembro agora de cabeça. Eu lembro que até o pessoal falou lá da organização, é a primeira bodybuilder do estado. Ah, que tava... Mas tu lembra se foi nesse campeonato? Eu lembro que... Foi na Copa de 2023, ano passado? Não, Essa é do ano retrasado. Não, acho que é do retrasado. Do retrasado? A gente foi junto, né? Eu não lembro agora de cabeça, cara. Tu Tu tá certo. Não teve overall porque só tinha ela foi campeã, né? Mas não teve overall porque só tinha uma atleta. Sim, porque aí Verdade, tem razão. O pessoal ressaltou, no caso, Que a categoria tava voltando. Tava e tudo voltando, mais, era né? a primeira bodybuilder, sim. Eu lembro dela, lembro bem, sim. Lembro bem, sim. A gente foi lá assistir. Naquela época, eu achei. O Anderson estava competindo. Tu tava com o Locatelli. Eu levei o Locatelli. Eu nem sei se a gente tinha. O Locatelli foi né? bom, ele ficou campeão da... Foi campeão. É, Foi campeão. Acho que a gente não tinha Não podcast. tinha ainda. Não tinha ainda. Só, Aham. tipo, A gente foi só pra... Bom, eu fui pra... Vocês foram pra assistir, né? a gente foi pra assistir. Exatamente. Foi meu primeiro campeonato. a primeira vez que ele foi assistir. É legal, né, cara? É muito massa. Legal. Depois que veio Não, por isso que eu falo, cara, do atleta. Quando ele quer ser atleta, é legal ele estar no meio, assistir os campeonatos, interagir, conhecer a realidade do esporte amador, né? Para depois, né, poder... Isso aí que tu falou é muito, muito importante, né? A questão de conhecer Porque às vezes se tu ficar só assistindo os prós, os top, Sim. claro. Não que não deva assistir, a vida real, mas é uma talvez. realidade totalmente diferente para quem está começando, né? E ver a realidade que tu vai enfrentar, né? Exatamente. Desde o backstage que tu vai estar, o ambiente, a luz do palco, tudo, né? Esse foi do Lucas, a estreia dele, quando ele começou o trabalho comigo e no dia do campeonato. Esse aí foi um trabalho, foram 5 meses, 5, 6 meses, 5 meses acho que foi. Mas deixa o cara Na pele. na pele. Na pele. Mas aí tu tava com Covid. Cara, quando era na época de atleta, assim, nossa, quando eu secava, até muita gente, às vezes quando eu posto foto, assim, o pessoal se apavora, né, da diferença, cara, do rosto e tudo mais. Aí tava antes de carbar. Não, cara, eu falava mais de mês pro campeonato. Já tava preparado um mês antes. Aquilo que eu falei, sabe, tipo, além de fazer as minhas preparações, as primeiras principalmente, antes da minha lesão,
eu tive o treinador, o Everton, também, cara. Ele era adepto à dieta limpa, sabe? Tipo, Uhum. cara, não tinha refeição livre, né? Eu nunca pedia pra ele também. Quando tinha necessidade, assim, mesmo em caso extremo, mas era raro fazer, sabe? Tipo, cara, às vezes chegava um mês pro campeonato e ele dizia, meu, tu já tá só ir mantendo, sabe? Chegando, porque é legal, tu fazer uma preparação assim, até fazer uma finalização de um atleta, onde tu consegue, cara, carbar o atleta na última semana, cara, faz total diferença no palco. Uhum. Tu pegar um atleta, tipo, teve uma das preparações que eu optei por descanso na semana e consegui carbar a semana inteira. Carbar devagar. Cara, Chegou. o físico, assim, ficou empedrado, assim, totalmente diferente, sabe? Então, a maioria dos atletas, às vezes, o cara chega pronto no dia da pesagem, ou até, às vezes, por questões de bater peso também, né? E tu tem um dia pra carbar, às vezes nem um dia, cara, é difícil. Não tem como mexer, né? Até tem, aí tem que optar por insulina ou comer sujo, né? Não é o carb-up que eu mais gosto de fazer. Eu gosto de trabalhar assim progressivo, até durante a semana, porque na minha opinião, um atleta que consegue chegar pronto e tu fazer a finalização dele assim, mantendo uma rotina normal que ele vinha fazendo, cara, é muito difícil de tu errar algum detalhe, né? É. Porque tu começar a tirar sódio, às vezes tem que tirar sódio até pro atleta poder bater peso e tudo mais. A hora que tu joga a bomba de sódio, a chance de dar um erro, reter é grande, né? Uhum. Então, às vezes tu estraga um trabalho por questões de não ter uma periodização certa, né? Ou às vezes do atleta também não seguir, porque muitas vezes tu não consegue fazer isso com a maioria dos atletas, porque eles não levam tão a sério, né, a questão da preparação, né? Então, por isso que cara, o fisiculturismo, até eu fiz um post essa semana, né, que, cara, muita gente fala, não sei o que, compulsão, cara, é foda mesmo, tipo, é um esporte onde de alta performance, onde tu leva teu corpo ao extremo. Então, cara, fatores psicológicos, o atleta que puder e tenha condições de, durante uma preparação, fazer um acompanhamento psicológico, eu acho, cara, de extrema importância, cara. Né? Porque, cara, mexe com essa parte, né, com essa parte do psicológico do atleta. Mexe. Com certeza. Então, às vezes, muita gente culpa hormônio, culpa, trembolona, geralmente, né, culpa, mas não param para pensar, cara, que, lógico, existem estudos que mostram que a trembo age, né, nesse fator, mas eu acredito que seja muito mais por uma restrição calórica, Com né, certeza. do que extremamente a parte do hormônio, né. E juntando os dois, Daí já viu, né? já viu. Mas eu creio que é a restrição extrema, né? Que daqui a pouco tem que ser, né? Acho que É como eu pesa falei, muito. tem fases, dependendo muito de onde o atleta quer chegar. Eu falei, eu fazia as minhas preparações eram assim, né? Principalmente as primeiras, depois eu comecei a mudar, até para... Eu testei em mim várias coisas, né? Para poder ter experiência e tal. Né? Mas, cara, os melhores físicos e condicionamentos que eu consegui foi com dieta limpa. Né? Eu acredito nisso, né? Que quem consegue se manter dessa forma, consegue um físico melhor. Com certeza. E tempo, né? Tempo de preparação. Tempo de Tem que preparação. fazer- Ali também, aqui tem uma foto do meu primeiro campeonato. Dá uma olhada. Não, na primeira foto, eu tinha feito um contest e o meu preparador optou por eu não competir ainda, né? Ele disse que faltava na massa muscular, né, e tudo mais. Pode ver que eu já tinha a perna um pouquinho... Sim, na frente. Bem, né? bem na frente. Então, a foto do lado foi um trabalho da off-season, né? Pode ver que eu preservei bastante a linha, melhorei, né, bastante a questão da densidade muscular, principalmente de peitoral, né? E mantive um off limpo, mas mesmo assim, cara, nos off, eu controlando, eu sempre, cara, nunca consegui manter meu abdômen, né? Pelo fato de eu ter sido obeso também, essa questão pra mim era foda de manter no palco também, o jeito de posar, eu tinha que cuidar bastante, porque quando eu secava, a minha pele do abdômen não colava direito, né? Então eu sempre tive que cuidar, posar de um jeito, do outro, né? Coincidência agradável. Também, é foda. Herança de gordo é foda. Grudar a pele é o mais complicado. Coisa de, né? Mas mesmo assim, tu consegue mostrar que, não pensando na performance, mas daqui a pouco uma pessoa que só busca um melhor de saúde física, sim. ela consegue, né? Sem recorrer a uma cirurgia. Sim, barata, com certeza, assim. com certeza. É uma coisa que a gente vê muito, assim, às vezes no dia a dia de consultório, às vezes a pessoa,
vou aumentar mais 10 quilos, daí eu posso fazer bariátrica. Até porque Tem isso aí. vocês devem pegar também, cara, a maioria de casos de pessoas que fazem bariátrica e não mudam os hábitos, não Não, criam é. consciência, com o tempo eles voltam, né? Voltam. Voltam a engordar. Volta. Uhum. Então, uma coisa também que eu acho legal da gente salientar, também a gente acabou, eu na verdade não me lembrei, é a questão que o atleta cria no ambiente ao redor dele numa Uhum. preparação. Né? Porque, cara, hoje a gente sabe como é que é essa questão de, tudo envolve alimentação. Uhum. Vou convidar o William, vamos, sei lá, vamos fazer um churrasco, vamos sair para comer alguma coisa, sabe? Então, eu acho que o atleta que consegue se manter num ambiente favorável, Uhum. né, para preparação, eu acho isso importante também, né? Com certeza. Não só no ambiente familiar, mas no ambiente em que ele convive, né? Seja com amigos, né? O círculo dele, né? É importante. Isso. Tu acaba sendo influenciado, né? A gente vive num ambiente obesogênico, isso é Isso. totalmente refletivo à pessoa, né? Aham. Ambiente e ambiência, né? Pessoas também. Sim, Né? com certeza. Daqui a pouco, no momento que tu fez tipo, a escolha de... Isso a gente comenta muito, né? A gente conversa muito. Ou que seja por lifestyle, ou por querer performance, talvez o teu ciclo de amizades vai mudar. Né? Vai, com Uhum. certeza. Uhum. Né? Com certeza. Corre uma seleção natural, né? Uma seleção natural. Vai ter- Quando a pessoa percebe, tu já tá num ciclo de amizade totalmente diferente, porque não... cara, chega um momento que tu começa a ser o estranho do negócio, né? Uhum. Eu lembro na época, cara, quando eu comecei a fazer dieta, assim, a querer algo mais, isso em 2010, cara, lá onde eu morava era um alienígena. Pesar comida, cara, eu lembro que eu ia na janta, os caras me convidavam, eu ia. Mas eu já Sim. fazia, eu levava comida pesada e, nossa, eu era... O pessoal, todo mundo tirava sarro. Tá, o gringo tá louco. Não, eu ficava fora da casa. Não. Essa menina também eu preparei ela natural. Ela foi campeã biquíni na NPC, no Moscow Contest. Tinha uma linha incrível, cara. Potencial genético também. Pena que ela não deu sequência, devido a estudo e tudo mais, Sim, né? sim. Não teve como dar sequência no trabalho. Mas era uma menina com uma genética incrível. Uhum. Bonita a linha dela. Ali acho que tem uma foto dela ali no palco. Ela é essa segunda aí. Olha a linha dela, natural. Cara, nem diurético a gente usou nessa finalização dela, assim, sabe? Foi um trabalho bem bacana. Muito bom. A linha é perfeita. Perfeito. Guia, né? Ah. Assim. E com uma certa... Ela treina pesado, sabe? Ela, apesar de nova, ela tem um tempo de treino bem legal. Ela era lá da minha cidade, então eu treinava ela várias vezes, a gente treinava juntos e tal. Outro fator determinante também, que eu construí no físico da Camille, que a gente tava falando antes, que a gente treinou junto por 4 anos, eu treinei ela todo dia, além de fazer as coisas, tipo, eu treinava ela. Então ela conseguiu construir uma massa muscular, cara, apesar da pouca idade natural, ela tem uma densidade muscular, assim, absurda, cara. Né? Que é justamente pelo fator do treinamento, né? Então ela treinava, a gente, por um bom período, a gente treinava forte, assim, praticamente todo dia a gente treinava junto, então foi um fator determinante. Eu vejo isso um diferencial muito grande, né, no físico dos atletas, né? Quem tem um treinador que acompanha no dia a dia, assim, sabe, que consegue elevar o nível do treino, né, muda muito. Olha, essa aí da Erika, essa menina que eu tava falando do biquíni, essa foi de quando ela começou e para perto essa foto outra foi perto do campeonato. Volume inferior bom, né? Olha só o glúteo dela, o volume de glúteo, bem legal. Esse aqui é o... Esse é o Júnior. O Júnior Pitbull é lá de Tenente Portela. A gente trabalha em conjunto. Ele já foi meu preparador. A gente tem uma... A gente começou junto no esporte, competindo. Ele era atleta do Everton Botega. A gente fez uma amizade, cara, assim, ó, muito boa. E desde então a gente trabalha junto e, cara, assim, é uma parceria muito boa que eu tenho com ele. Essa é da Camille, quando ela foi campeã do Mr. Olímpia 2021. Ela competindo pela NPC. Ela começou a competir na IFBB em 2022, né, que na época eu dei a ideia para ela, porque assim, ó, na Team, na NPC ela já tinha ganhado tudo, né? Sardinha, Olímpia, cara, ela ganhou vários títulos, né?
E na categoria, quando ela chegava na Open, cara, uma que ela era natural e outra pela pouca idade dela, ela tinha desvantagem, né? Claro. Foi aquilo que eu falei, na NPC ela tinha desvantagem por essa questão, né, da densidade muscular. A gente sabe que as mulheres também, na categoria Wellness, na NPC, já usam uma quantidade de hormônio já um pouquinho mais elevada, né? É um grau de condicionamento onde natural uma mulher não vai alcançar. Principalmente aquela separação que hoje se exige na categoria, né, de femoral e glúteo, né? Sim, ali Da no parte, posterior, a chamada gota, né? né? Sem hormônio, cara, é muito difícil. Não só hormônio, mas sem, não consegue ter uma separação, né, tão visível assim, né? E eu dei a opção para ela, da gente ir na IFBB, né? E ela foi super bem. Na Copa da IFBB, que a gente estreou em 2022, ela foi campeã na Júnior, né? Que na IFBB a Júnior, a média de idade já era diferente, até 23, né? Então eu falei para ela, vai ser mais competitivo para ti, porque vai ter mais meninas, porque ela cansava, porque na Team sempre tinham poucas atletas, não tinha graça, né? Não tinha mais graça, né? E na Open ela ficava com uma desvantagem muito grande. E daí na IFBB ela foi campeã na Júnior, né? Também tinha atletas boas, e ela ficou em 4º lugar na Sênior, né? Com atletas, assim, e tava bem, tinham 14 atletas, ela ficou em 4º lugar, foi bem bacana. Depois ela começou fazendo trabalho com o Elmo, que a gente estava junto já desde 2019, trabalhando junto, e agora ela tá com o Elmo também, fez um trabalho incrível no primeiro campeonato dela, teve uma evolução também boa. Ali a gente tem os vídeos dela no Mr. Olímpia. Em campeonatos de menos expressão, que igual foi esse aqui, ela foi campeã, foi uma Copa Bodybuilder, ela foi campeã na Open. Ela chegou a ser campeã na Open também. Não, acho que não foi nessa Copa, foi no Muscle Contest no Mercosul. Esse aí ela ficou em 2º na Open e foi campeã na Team, nesse campeonato. Que foi um campeonato que a NPC fez aqui na FENAC, no Hamburgo. Sei. A Vanessa Gomes ali do Rua ficou em primeira uma categoria. Que é uma vez, sim. Essa outra menina foi uma biquíni que eu preparei lá de São Paulo, que ela aí foi no Mr. Olímpia que a Camila foi campeã. Essa outra menina eu preparei lá em São Paulo em 2021, ela foi campeã paulista da IFBB e no brasileiro ela ficou em 5º lugar. Foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz fora do estado, assim. Foi bem bacana também. Natural, a gente fez essa preparação também, sem uso de hormônios. Tem bastante coisa. Nossa, tá Nossa, tem muita coisa. Bastante ali conteúdo. olha só de quando a Camila começou ali em 2018, né? Ela tinha um problema bem grave de escoliose, a gente teve que fazer uma correção. Mas a genética, cara, dela é incrível, cara. A resposta do corpo dela, assim, a estímulos, tipo, tu aumenta a comida e o corpo responde. Tira um pouquinho, seca, cara, assim, é incrível, incrível. Foi uma das melhores genéticas que eu tive o prazer de trabalhar. Tá ali, Ó, a pelezinha. Aquilo que Ah, eu tava ali, falando. sim, Aham. sim, sim. Então o máximo tinha que fazer a pose com a linha alba totalmente esticada, né, para conseguir. E ainda assim, às vezes, a pele ficava soltinha na parte de baixo. Mas é coisa, porque nossa, teu condicionamento é... Não, era bom, É, conseguia bom. chegar num condicionamento muito bom. E perna sobrando. Perna sobrando. Sobrando. Mais uma. Johan, essa aí foi em 2021. Foi lá em São Paulo. Essa menina foi essa que eu tava falando, essa biquíni que eu preparei lá de São Paulo. A gente tava lá na O2 treinando lá com o mestre. E ele é um cara muito tranquilo, assim. Nossa, cara, assim, cara, é impressionante. Toda vez que eu tô com ele, assim, eu sempre exalto isso, né? Ele sabe a humildade dele. Né? Não só comigo, né? Eu vejo com todos, cara. O trato que ele tem com os atletas é algo, assim, fora do comum. Sabe? Isso é bem uma característica dele, assim, bem legal. Pô, e o cara tá louco, competiu Mr. Olímpia, tipo,
Nossa, os caras têm uma bagagem cara fora teve, do comum. mas ele teve lá, né? Uhum. Teve lá, teve lá. Muita coisa. Tu tem... Esse ano tu tá com 40 e poucos atletas, tá falando? 43. Quantas competições vai dar mais ou menos? Cara, eu vou fazendo, mas quando começa o ano eu faço um planejamento, né, de campeonatos. Mas a princípio eu tenho esse, e depois a gente vai vendo conforme o andamento, né. Eu tenho bastante estreantes esse ano, né, lá em São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul também eu tenho bastante estreantes esse ano, né, mas é como eu falei, eu vou fazendo um trabalho, né, para esses primeiros campeonatos eu já fiz o planejamento, já tenho os atletas que vão competir. E para os outros a gente vai vendo, né? Quando eu vejo que o físico do atleta começa a se encaixar da forma que eu quero, quando eu vejo, digo, agora fazendo um contest, aí eu olho os campeonatos, né, e troco ideia com ele, pra gente fazer o planejamento para devido campeonato, né? Mas, a princípio, assim, eu tenho esses no primeiro semestre, né? Lógico, depois vai ter o Gaúcho da FBB, vai ter a Copa da NPC também na metade do ano. O Eduardo Corrêa, acho que é em abril, maio acho que é. Em maio, se não me engano. Eu não lembro de cabeça, esse eu não vou, a princípio não vou ter ninguém, mas vou fazendo planejamento assim. Não, top. Dani, vamos falar dos nossos apoiadores. Então vamos lá, agradecer a Farmácia Santé, hoje que trouxe uma linha vegana, então, de shampoo e cremes, que você pode adicionar os olhinhos extras, né? Dr. Luciano Franceschi, matéria-prima na cidade de Taquara, Clínica Movion na cidade de Igrejinha e FBBRS, logo com mais um campeonato de estreantes, no dia 13 e 14 de abril. Perfeito. Tranquilo, algumas perguntas aí. De perguntas está tudo resolvido. Dudu, então vamos te liberar, cara. Te agradecer muito por ter tirado esse tempo para vir aqui. Cara, agradecimento é todo meu, cara, é uma honra de verdade, eu admiro demais vocês, né? Isso. O William acompanho já há um tempo, né, como profissional e, né, agora a gente fez uma amizade, Sim, né, claro. agora. E, cara, contem comigo, o que precisarem, puder contribuir, né, Porque pro sinta programa de convidado vocês. a retornar sempre, né? Certamente, de repente, segundo semestre, a gente já vai ter um monte de título aí, experiência. Entendeu? Tomara. Sim, com certeza. Com certeza, né? E agrega bastante, né? E eu acho que a gente salienta essa questão de que tu é um dos treinadores aqui que tu foi bastante para fora, para outros estados, né? Então deu para ver a genética do Amazonas, que eu também não tinha essa ideia que o pessoal teria essa genética mais privilegiada lá, talvez por origem indígena, não sei. Eles têm uma miscigenação, mas diferente do que a gente diferente, tem. né? O Ramon também é lá, né? Não do Amazonas, mas é daquela região nordeste, né? Norte, nordeste. Então é isso aí, acho que o William fecha para nós a live. Queria agradecer a todas as pessoas aqui presentes hoje, a audiência altíssima do início ao fim, também não seria diferente com o Dudu aqui, né? Um treinador de renome, para mim uma das referências hoje no estado, não tenha dúvida disso, né? Vem se destacando cada mês em cada campeonato, né? Tive o prazer de conhecer o trabalho dele através do Éder, né? O Éder que me apresentou você, né? Isso em 2011 ainda, né? Então, eu queria agradecer a todos mais uma vez aí pela audiência. Por favor, façam um grande favor para nós de compartilhar nossos vídeos no YouTube, tocar o sininho, passam o máximo do nosso conteúdo para as pessoas para que cada vez mais todo mundo tenha acesso ao que realmente é esse esporte, ao que está se tornando o fisiculturismo. Então, agradeço a todos e mais uma vez a grande audiência de todo mundo aí. E até a próxima sexta, pessoal. Falou! Aí.